Senhoras e senhores, bem-vindos ao Game Design de Bolso, seu podcast sobre o mundo de desenvolvimento de jogos. Eu sou o John Zera, ou Vitor Solar, Game Designer da Monomid Studios, e estou aqui com o meu amigo com problemas de microfone, Pietro Amaral. Tudo bem, Pietro? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, mais outra vez. Estou sofrendo com áudio neste delicioso dia de pegar peças. O microfone resolveu brincar comigo. Mas, John, o que é que a gente vai falar sobre nesse episódio? E por que todo mundo vai mencionar o Super Mario na hora de dizer, ah, não, esse é um jogo que tem esse tópico bom? Na verdade, eu vou tentar mudar isso, vou tentar comentar mais do Shovel Knight, porque para mim ele é o exemplo da evolução do Mario. Mas antes disso, eu quero apresentar outra pessoa, né? A nossa convidada do dia, nossa amiga Nádia Moreira. E aí, Nádia, tudo bem? Tudo bem? Oi, Vitor, John. Oi, Pietro, tudo bem com vocês? Obrigada, viu, por me receber aqui. Tamo junto. Nádia, conta pra gente rapidinho quem é você, da onde você é, o que você trabalha hoje. Ok, então, eu sou de São Paulo, eu trabalho atualmente aqui na Finlândia como game designer na Rovio e também já trabalhei como level designer aqui e como game designer no Brasil. Mas atualmente estou nesse país frio pra caramba, mas é legal, viu? É interessante. Deve ser gostoso. Eu tô passando calor aqui, tendo que usar a camiseta Ai, regata e o saudade do seis calor. tudo de blusa de frio aí, né? Sim, sim. Pietro agora entende bem isso. Aprendeu, né? Estou usando a mesma roupa há alguns meses. É um casaco gigante, provavelmente. Mas, bom, gente, hoje nós vamos comentar e vamos conversar mais, como a Nádia até comentou, né? Quero ouvir um pouco mais essa participação dela do universo do level design, que é um dos grandes pilares do game design, né? Então a gente vai tentar conversar um pouco mais sobre como fazer um level design, como eu sei se um level design está bom ou não, aonde eu começo, como que eu testo, como que eu faço tutoriais, né? Que pode-se dizer que são levels design também, e muitos outros pontos, né? Mas antes de tudo, eu acho que a gente precisa explicar para a galera um ponto principal, né? Que, como eu comentei, é um dos pilares do universo de game designers, mas muita gente ouvindo essa palavra level design não sabe do que se trata. Então eu queria, Nádia, você como a nossa representante e maior level designer do mundo, Ih, olha a pressão. quero que você comente, primeiro, o que é level design e também conta pra gente rapidinho como é que foi as experiências de você quando trabalhou como level designer. Uhum. Então, o level design, na verdade, eu gosto até de pensar o que não é level design, né? Dependendo do Hum, jogo. Então, o que é level design? Se a gente for pensar em um jogo de puzzle, são todas aquelas fases onde o jogador ele está tendo todos os desafios e aprendizados dele. Mas quando a gente vai pensar em outros tipos de jogos também, toda vez que um jogador se encontra em uma fase que ele tem que fazer alguma coisa para prosseguir, a gente considera que aquilo é uma fase do jogo, então level design nada mais é do que como você vai fazer toda a experiência daquela partezinha do jogo. uhum, perfeito, perfeito. Eu gosto de tentar explicar se é alguém que não entende tanto de game design, sabe? Os Porque termos, né? Sim. eu não gosto muito de usar termos técnicos, mas eventualmente vai rolar. Não vai ter jeito, né? Mas basicamente, pode-se pensar até como que fosse a estrutura do caminho que a pessoa tem que passar, ou a disposição dos elementos, né? Que o jogador interage, né? Tudo isso eu acredito que é o level design, né? Sim, falou muito melhor que eu. Isso Ah, aí, legal. mantém esse aí, isso. Ótimo, ótimo. Vamos levar esse para frente. Exato. Pietro, quero você também falando um pouco. Para você, o que que é level design? Caralho, mas aí vocês já responderam, é complicado. É porque eu acho que vocês já foram bem claros no que seria o level design, assim, e eu gostei do ponto da Nádia de o que não é level design, né? Tem tanta coisa que abrange, a gente pode falar sobre o level em si, a gente pode falar de arquitetura, e aí até uma pergunta, já encaixando então, nesse cenário, Nádia, a gente, quando fala de level design, muita gente pensa no design do ambiente, né? Se a gente Uhum. menciona o Super Mario, você fala, o level design de Super Mario é super interessante, porque ele era bem pensado para você
construir, a construção da fase ela é muito clara, né? Tipo, até o pacing da fase é muito clara. Mas quando a gente fala também, por exemplo, de Last of Us 2, que ele tem um mapa grande, apesar de ser um mapa não tão aberto assim, mas ele tem um mapa grande e a gente conta com level design também nesse mapa. E quando a gente pensa em jogos, por exemplo, da Rovio, a gente pode pensar no Angry Birds lá, no Stiling, a gente pode pensar no jogo que você participou, desculpa, eu esqueci o nome agora, mas era um jogo de Match 3, Da onde? da Rovio. Da Rovio? Eu participei, que foi lançado é o Small Town Murders, que é um jogo de Isso, narrativa com exatamente. match 3. Mas o jogo que eu trabalho agora, que eu nem mencionei, não é mesmo? Ah, O é. jogo que eu trabalho agora é o Angry Birds Dream Blast, que é um jogo de puzzle, que é um jogo também Uhum. de física, Tap to Clear. Então ele também tem, o core dele é de fases de puzzle. Boa. E aí a minha dúvida é, como é que existe uma separação entre level design, por exemplo, você vai pensar no puzzle, no match 3, num jogo no estilo Angry Birds, e Uhum. um cenário tipo Mario ou um cenário tipo Last of Us 2, tem uma diferença do que é level design de um para o outro ou tudo é level design? Olha, com certeza, e assim, esses são papos que são super teóricos, né, e também um pouco filosóficos. Então, tem gente que pode achar que o level design é totalmente diferente, mas eu gosto de ver tudo numa mesma ótica. Eu vejo todos esses exemplos que você deu, jogos de puzzle, jogos plataforma, jogos até de mundo aberto, como tendo seu level design, e obviamente, cada um desses jogos tem elementos que saltam, se sobrepõem mais do que outros, sabe? Então, se eu tô trabalhando num jogo de puzzle, como o de agora, o Dream Blast, que é fase atrás de fase, essa é a parte principal do jogo, é claro que vão ter desafios que vão ser super diferentes de um The Last of Us 2. Porque no Last of Us 2, você tem que conversar também com o designer do ambiente, né, da ambientação, a environment design, com o cara de arte também, porque você tem que não só deixar claro qual que é o próximo passo, mas por ser um jogo assim que o jogador é mais livre, não é tão fechado quanto um jogo de puzzle, que olha, você está entrando na fase, seu objetivo é esse, para sair da fase e ir para uma próxima fase, os detalhes e os níveis que eu chamaria de conexão com outras áreas de game design ou do desenvolvimento de jogos é diferente nesses casos, mas eu considero que todos eles são level design, com certeza. Porra, legal, legal. É, né? No final das contas, a gente precisa. O cara que tá fazendo o jogo o jogo de plataforma aí que a gente comentou, será o jogo do Mario, né? Ele tem que levar em consideração o que o jogo é, né? Uhum. Para montar o próprio level design dele, né? Não faz sentido colocar um level design que não tem nada a ver com o jogo, né? O jogador tem que estar utilizando as ferramentas que ele tem para interagir com o level design, que é isso que a gente está comentando, né? O universo, né? A estrutura que ele foi montado. E as fases são muito isso, né? Que é como a gente fecha, digamos assim, é um círculozinho mágico que a gente fecha e fala, ó, isso aqui é um slice de level design para você. Experimente isso e depois vá para o próximo e tudo mais. Então, exatamente, as fases, elas têm que servir um propósito. Então, se você está no Last of Us e você quer fazer uma fase que o jogador tem que ser mais, eu não gosto de ficar falando palavras em inglês, mas vai ter que ser mais stealth para conseguir Uhum. seguir, ela tem um propósito totalmente diferente de uma outra fase no mesmo jogo que ele vai ter que explorar mais, ou é mais para o jogador realmente ficar de boca aberta com a arte do jogo. É totalmente diferente, mas tudo está dentro do level design, sabe? Uhum, uhum. E você, como a gente estava comentando, trabalhou muito em isso, né? Você trabalhou bastante até nos jogos da TEPS, que eu lembro, a gente trabalhava nos Oh. jogos de Match 3 lá e tudo mais. A gente trabalhou muito na criação de fases, né? E aí eu queria ouvir um pouco mais de você, como é que é esse processo, né? Você começa a trabalhar, como que é o começo do desenvolvimento de um level design? O que que eu preciso pensar quando eu estou começando? Eu preciso criar uma fase nova de Match 3. O que que você leva em consideração? Uhum. Então, como você bem disse, a minha maior experiência é com jogos de puzzle, sejam jogos de mastery ou jogos de física. E então, quando eu vou começar uma fase, é aquilo que eu mencionei antes.
para que ela serve, qual é o propósito dela. Ela é uma fase Perfeito, que ela perfeito. é um tutorial de uma mecânica nova, porque ela vai ter um objetivo muito diferente de uma fase que é para um jogador que já está lá na frente na progressão. Ou Sim, então, é uma fase que eu preciso é, colocar um desafio maior, porque a parte narrativa do meta do jogo é super interessante, então eu quero forçar o jogador ali a ter um desafio, porque eu sei que ele quer ver a próxima parte da narrativa. É perfeito. outra, exatamente, isso é outro intuito daquela fase. Então, primeiro que eu diria é, para que que você quer fazer essa fase? Qual que é o objetivo dela? Uma vez que você tem isso claro, e você provavelmente vai alinhar isso com outras pessoas do seu time, pessoas de produto, ou até mesmo outros designers ou level designers, você aí pode começar a ter as suas ideias com base naquilo que a fase tem que resolver, né? Então, é um tutorial? É uma fase de desafio? É uma fase que você quer explicar mais para o jogador outras formas de ver aquilo que ele já sabe? E Sim. como você mencionou mesmo, tem os jogos da Nintendo fazem isso muito bem, porque eles pegam essa estrutura são 3 ou 4 atos, né? Eu sei que chama Kisho Tenketsu, eu sempre troco N, então talvez sejam 4. Mas enfim, estou divagando. É que eles lidam com essa estrutura, que é uma estrutura narrativa, que é bem para explicar para o jogador: olha, essa é a mecânica do jogo nova que eu estou te apresentando, essa é a introdução. Tô aqui com um pouco de desafio, mas se você errar não tem problema. Depois vem um desafio bem maior, que é normalmente quando ele começa a juntar com outras mecânicas que o jogador já viu, seja no jogo ou seja no início da fase, e depois tem uma conclusão, sabe? Então isso eu acho muito interessante e realmente não tem como não citar os jogos da Nintendo, os jogos de plataforma do Mario, porque eles fazem isso muito bem. Então, se você quiser inspiração, veja esses jogos, joga esses jogos, porque é muito interessante. Só terminando a informação, são 4 atos. 4 atos. Exatamente como você descreveu, Nádia, a introdução, o desenvolvimento, o twist, né, a mudança, aí varia como você traduz, e a conclusão. Então é isso. Isso aí do que a gente está comentando agora é basicamente como a galera estrutura o level design deles, né? Uhum, Uhum, Mas não é necessariamente isso só que você precisa fazer ou seguir sempre essa regrinha para fazer um level design. Como a própria Nádia, você tinha comentado, Nádia, por exemplo, uma fase de match 3 não precisa ter esses 4 atos, né, não. para ela acontecer. Mas você pode, de certo modo, quase que pulverizar isso aí que você está falando dos 4 atos espalhado em vários levels designs, né? As fases que são a introdução, as fases que são o desenvolvimento, né? Eu acho que ainda assim cabe, né, em como a gente desenvolve o level design. Mas, bom, você tá lá desenvolvendo sua fase de match three, que tem um objetivo. Esse objetivo aqui eu tô querendo realmente ensinar para o jogador a mecânica da, sei lá, de limpeza do chão lá da fase, né? Tem que Uhum, coletar as 20 moedas, por exemplo. uhum. E você tá lá e tá testando, e provavelmente você começou a colocar alguns elementos. Bom, você fez uma primeira versão disso. E depois, o que que você faz? Bom, quando você está criando a sua fase, você acaba jogando várias vezes para ver se o que está acontecendo nela é realmente o que você queria, né? Muitas vezes você pensa, nossa, eu quero que seja mais fácil pegar essas moedas daqui do que essas outras aqui. Só que quando você está jogando a fase, você descobre que, poxa, não, está sendo o contrário. Então, o que que você pode fazer para aumentar a dificuldade, se é isso que você está querendo alcançar com aquela fase, ou então fazer com que o caminho seja um pouco mais claro? Uma primeira coisa que eu diria quando você está criando uma frase, além de você saber qual que é o propósito dela, o ponto principal do level design é conseguir passar informação para o jogador do que é que ele tem que fazer, de qual que é o objetivo final e como chegar nele. O desafio de realmente chegar até o final e de conseguir fazer é que é a graça da coisa, né? Só que Uhum, é uhum. muito importante o jogador bater o olho e falar: eu tenho que pegar as moedas, como no exemplo que você deu. É muito ruim quando você vai jogar alguma coisa e você não entende de cara o que que você precisa fazer e fica perdido, sabe? Sim, é frustrante, né? E é um sentimento que eu imagino que a gente não queira que o jogador passe muitas vezes, né? Exatamente. Vocês já jogaram o God of War Ragnarok? Joguei, joguei.
Você jogou também, Pietro? Infelizmente ainda não joguei. Não. Ai, tá. Olha, não é um spoiler, tá? É só Pode falar. minha experiência desse jogo. O environment design é tão bom, é tudo tão detalhado, que muitas vezes eu me pego tendo dificuldade de entender o que é que eu tenho que fazer nas partes de puzzle, Uhum. sabe? E esse Hum, jogo em particular tem um problema muito grave, na minha percepção, é o fato de que quando você para, e eu gosto de ficar olhando, né, toda a arte do jogo, mexendo a câmera, se você para perto de um puzzle que você tem que resolver e fica mexendo a câmera, logo os personagens que te acompanham começam a te dar dica do que você precisa fazer, sabe? Sim, sim, sim. E nossa, isso é horrível. E eu acredito que se, não que o level design não seja bom, mas se o trabalho entre o level design e o environment design tivesse sido um pouquinho mais ali conectado, de forma que, ok, vai ficar tudo bonito de ser visto, mas ao mesmo tempo ser claro para o jogador o que, que ele tem que fazer de imediato, eu acho que nem seria necessário essa feature, sabe? Uhum. Total, Mas total. enfim. Teve até uma discussão que rolou, acho que no Twitter há pouco tempo atrás, porque acabou de ser lançado o novo Resident Evil, né? E o novo Uhum, Resident Evil 4, que é o remake do jogo famoso Resident Evil 4. E teve uma pessoa que comentou que as caixas quebráveis que tinham coisas coletadas no jogo, eles estavam todas marcados com um X amarelo gigante. Então, o uhum, jogador não precisava mais deveras quebrar mais todas as caixas do jogo para descobrir qual tinha os itens, né? Porque o próprio jogo gritava, né, na cara do jogador: cara, olha isso aqui é quebrável, isso aqui, se você não tem o X, não é. E levantou essa discussão, que é uma discussão até válida, né? Será que a gente não está ajudando demais o jogador no level design, né? Tá dando, uhum. entregando na mão dele? E é legal que o cara comentou e fez o comentário, né? E o próprio level designer falou: cara, uma outra coisa que muita gente acha que sabe, mas não sabe, é isso, né? O que que é interagível, o que que não é interagível, né? E aí ele comentou, o próprio level designer Joe falou, cara, a gente fez muitos playtests e as pessoas passavam batido pelas caixas. E eu acho que essa brincadeira do level design também de tentar mostrar para o jogador que o que que é possível de se fazer e o que não é interagível, até onde você pode chegar, também é um objetivo do level design de fazer, né? De conseguir mostrar para o jogador. Sim, E, bom, ainda não é que o jeito que o cara fez é o certo e não tem resposta, mas foi o jeito que ele solucionou em level design para tentar fazer os jogadores prestarem atenção naqueles objetos, né? Achei muito mas legal. isso que você falou é super importante. O próximo passo, e na verdade o que você só sabe que a sua fase ela tá boa ou não quando chega na mão do jogador. Porque por mais que você esteja fazendo um jogo que na teoria, no papel, seria para alguém da sua idade, do seu estilo de vida e tudo o resto, só pelo fato de você ser da indústria de jogos, você já não é a pessoa que vai jogar de fato aquilo, né? Não, você não é É. a audiência, mas você já não é o jogador. Você já é Uhum, só uhum. uma pessoa que está ali representando, mas não é pra gente. Isso às vezes é muito difícil da gente assimilar, principalmente no início assim de carreira, independentemente da área de game design, entender que por mais gamers que sejamos, ou por mais que a gente goste de jogos, não é pra gente que a gente está fazendo, né? E aí você só consegue saber se a sua fase realmente está boa quando o jogador está jogando, seja através de playtests, ou seja, quando realmente o jogo está live, no caso de um jogo free-to-play mobile, você vai ver os dados dos jogadores frequentemente. E é muito importante, como level designer, você ser analítico o suficiente para entender que, poxa, essa fase aqui não está indo tão bem. Por que será? Aí você abre a fase e vai iterar em cima dela. Então, faz parte do processo toda essa interação com o jogador também, porque às vezes você testa a sua fase, outros designers do seu time, e às vezes de outros times também testam a sua fase e falam, pô, tá legal, só que quando chegar na mão do jogador, vai lá, a caixa tem que ser marcada de amarelo Uhum, gigante, senão uhum. ninguém vai quebrar. Exato. Exato. Muito legal, né? É, tipo, é aquele negócio, a gente, como game designer, e a gente tá tanto tempo debruçado em cima do jogo, né? Muitas vezes a gente já. Ah, não, eu já sei o que eu tenho que fazer. Só que, por quê? Porque você já fez isso 1 milhão de Exatamente. vezes, né? Mas talvez você não explicou direito, ou talvez faltou informação. E isso tudo o level design deveria passar, de alguma maneira, para o jogador, né? Eu acho que é bem legal você comentar dos testes.
Então, eu acho que você usou uma palavra analítico, né, que eu acho muito boa, e ela traz um termo em inglês, que é o analytics. É, e aí eu queria falar um pouquinho do level design quando ele está live, né? Eu acho que são duas perguntas no mesmo contexto. Como é que os dados, como é que, né, não precisa dizer como você fazia no dia a dia, mas como você vê a utilização de dados em análise para melhorar o level design, por exemplo, ou como, sabe, já que o jogo está live, saber quantas pessoas estão passando, como não estão, como é essa utilização? E ainda nesse cenário, é, a gente sabe mais ou menos, depois que faz isso algumas vezes, né, repetidas vezes, está sempre fazendo novos levels, a gente consegue prever um comportamento do nosso jogador. E aí eu queria saber como é, tipo, essa sensação de você realmente olhar e dizer, ó, pelo que eu estou vendo aqui, o comportamento esperado deve ser esse. E aí os dados confirmam ou não para você. Então, nesse contexto, como é trabalhar com dados na criação de um level? Então, enquanto level designer, eu acho que o trabalho junto com uma equipe de análise de dados, com BI analyst ou só analista de todo o jogo, né, é extremamente importante. O fato, eu mencionei ser analítico, em ser analítico de também conseguir se desvencilhar um pouco do seu próprio design e tirar um pouco do seu ego, sabe? Quando você cria alguma coisa, de entender que, olha, aquilo não é para mim, é para o meu jogador, como que ele está vendo? Tá bom o suficiente para ele? Ele está entendendo? E esse trabalho com uma equipe é, de BI, por exemplo, é extremamente importante. Do contrário, a gente fica no escuro, né? Não é só ver quantas pessoas estão passando, quantas pessoas, no caso de um jogo de puzzle, quantas pessoas estão passando a fase, ou quantas pessoas estão passando com a ajuda de boosters ou outras coisas, quantas pessoas estão tentando jogar essa fase, estão presas nessa fase há quantos dias, mas os analytics dentro da própria fase, sabe? Então, no projeto atual que eu tô, a gente consegue ver, sabe, o quão longe a pessoa tá de destruir as últimas coisas na última parte da fase. Então, para a gente é muito legal conseguir ter muito detalhado. Se uma fase está com um problema, a gente tem uma chance maior de descobrir na primeira vez qual que é o problema daquela fase, sabe? Porque não é só a questão da pessoa ter conseguido passar ou não. Também é interessante, se você tem a oportunidade, saber qual que é todo o progresso dentro da própria fase, sabe? Porque não é uma coisa binária, a fase é boa, ela não é boa. Muitas vezes ela pode ser muito ruim e muitas vezes ela pode ser muito boa. Mas com certeza toda fase tem alguma ideia atrás dela que pode ser salva. Então é interessante ver que se essa fase ela tá difícil, mas você tá vendo que o jogador tá progredindo bem, o problema é realmente essa partezinha aqui. Poxa, o que que eu posso fazer? Será que se eu colocar alguma outra mecânica que ajuda a passar, mas sem diminuir tanto o desafio, é uma boa? Você vai e você testa. E aí o processo começa novamente, né? Você testa, se você está na dúvida, você pergunta para um colega seu o que que acha, se acha que é uma boa solução, e depois bota a live de novo e acompanha o que que foi feito. Então, por isso que o trabalho junto com o analista e um trabalho de analisar os dados da fase também é muito importante no longo prazo. Não é só, aí eu consertei, tá pronto, sabe? Uhum. Acabou, fechou, nunca mais vou olhar, né? Nossa, jamais. É legal que isso tudo está linkado também com aquela primeira coisa que você comentou, que é o objetivo da fase, né? Não é que a fase é boa ou ruim, né? Tem que ver, cara, ele tá resolvendo o objetivo que a gente tem, né? Pô, se a gente tá querendo fazer uma fase que o jogador se sinta desafiado, mas ele tá passando muito fácil, a fase não é que ela é ruim, só que ela não é uma fase boa para esse objetivo. Talvez você pode pegar a mesma Exatamente. fase e colocar em outro momento, por exemplo, né? Eu acho que é sempre linkando, né, inicialmente com o objetivo do que você quer passar, né? Muito legal. Exato. E a sua segunda questão, Pietro, poxa, é muito legal quando você chegar num ponto de entender qual que é o comportamento do seu jogador, porque também tem aquilo, quando um jogo ele ainda não saiu, é planejado pela equipe de produto que, esse deve ser o nosso jogador. A gente está fazendo para essa pessoa aqui que tem essa idade, que tem esse comportamento, gosta desse tipo de coisa. Só que muitas vezes, quando o jogo vai live, de fato, você vê que,
poxa, por mais difícil que estejam as suas fases para você e para o seu time, e nos testes, os primeiros testes foram feitos, quando passa para um grupo de jogadores muito maior, você vê que às vezes as pessoas passam com uma facilidade das fases que deveriam ser difíceis. Então, Sim. isso acontece demais nesse projeto que eu tô. Eu fazia fases assim, não, essa fase vai ser uma fase extrema, poucas pessoas vão passar. Aí eu ia ver os dados lá, via com o pessoal de Analytics, e era, nossa, a fase estava fácil. Gente, mas é porque, novamente, eu não sou a jogadora, O que está né? acontecendo, né? É bem interessante isso. Sim, total. Que legal. E eu acho legal porque às vezes, por exemplo, a gente faz uma fase pensando em comportamentos A, B ou C, e a gente esquece, por exemplo, sei lá, outras features que possam estar interferindo com o que eu estou fazendo, né? Num caso de jogos de puzzle, por exemplo, jogos de match three. Ah, será que o jogador já não tem boosters que estão ativos durante essa fase? Será que tem algum evento rolando? Então, o level design ele tem todo esse contato com o que está acontecendo no jogo também, né? Eu acho isso super interessante. E já vi muita gente porque a gente estava comentando de free to play, mas eu já vi também jogos de console receberem dados dos levels, pelo menos quantas pessoas estão passando de cada fase. Os mesmos analytics que normalmente a gente usa, obviamente, só que em escala maior, e também utilizando isso, talvez não para atualização naquele momento, mas para futuros DLCs, para futura versão do jogo, entender, ó, isso daqui é uma coisa que deixou muita gente presa, isso daqui foi longo demais, pessoas pararam de Uhum. jogar aqui. Então, esse cenário de dados é muito interessante, né? E ainda sobre esse assunto, eu estava assistindo o documentário sobre o Hades. Eu chamo de Hades, você chama de Hades, eu não sei. Cada um chama de um jeito, né? Ó, É, entendendo que o jogo é, tá bom, né? exatamente. Que apesar de ser proceduralmente gerada, né, as fases, as câmaras que você tem que passar, ainda assim, isso faz parte do level design. Então, era interessante vendo que nas primeiras versões, nos alfas, eles viam muito pessoal no Twitch jogando e eles comentavam, poxa, essa pessoa não está entendendo que tem que bater nessa parte, nessa parte do cenário, ou então se chegar perto dessa estátua, a estátua ela vai atacar. Ele não está entendendo. Poxa, talvez a gente tenha que fazer algo a respeito. Então, muitas vezes o teste, ele acaba acontecendo de uma forma bem natural, assim, né? Quando você vê realmente na mão do jogador final e vê como é que ele está se comportando. E eu acho super interessante o fato de que hoje a gente consegue ver muita gente jogando muita coisa diferente, não só em YouTube, mas no Twitch também, e ver os comentários das pessoas, sabe? E aí você Uhum. acaba tendo uma base de dados ainda maior que não é só tão analítica e tão matemática, né? Isso eu acho bem interessante. Nádia, e aí a gente falou bastante, né, como começa um level, o que é que a gente tem que pensar, todo o cenário do que é level design, a gente falou também sobre como entender o nosso jogador. Mas eu queria até atuar num ponto que eu acho que eu tenho uma certa dificuldade até hoje, e no começo da minha carreira, com certeza eu tive mais dificuldade. Não sei se é uma dificuldade das outras pessoas, pode ser particular minha, mas quando eu vou pensando em level design, né, você começa. Eu gosto, né, de ter que voltar no Super Mario, mas tipo, o Super Mario é muito claro que você começa. Tipo, eu acho que ele tem o level design que a gente fala muito claro, né? Porque você vai dali, aí você sabe que tem que andar para a direita, aí você vê um inimigo, então ele faz a intenção de você pular naquele inimigo e tudo mais. Só que o que eu sofria é que à medida que eu ia chegando num certo nível de progressão, para mim parecia que tudo que eu tinha que fazer era ou colocar mais conteúdo, quando eu falo mais conteúdo, né, mais upgrade, mais inimigos, mais, sabe, mais alguma coisa, ou subir a dificuldade até um nível que chega a ficar ridículo. E eu sofria nesse ponto em pensar a dificuldade. Então eu queria saber como é que você trabalha nesse lugar da dificuldade para não ficar só um bololô de coisas, né? Tipo um agregado de muita coisa acontecendo ao tempo todo. Como é que trabalha a dificuldade para ela ir acrescentando, não ficar uma coisa repetitiva o tempo todo, mas Uhum. também garantir que tenha que não esteja confuso só a adição de coisas.
Em vez de 10 inimigos, 20 inimigos, né? Em vez de 20 inimigos, 100 inimigos. Porra, aí. É, e que seja uma coisa interessante, né, para o jogador que não seja sempre a mesma coisa. Exatamente. Eu acho que é mais fácil de entender isso, talvez porque é onde eu tenho mais experiência em jogos de match 3 mesmo. Quando você está pensando na progressão de todo o jogo, que são várias e várias fases, você primeiro tem que ter inicialmente uma quantidade legal ali de mecânicas que você consegue misturar, porque você vai dar variedade para o jogador em como esses elementos eles estão na fase e sei lá, qual que é o HP das caixas dentro dessa fase. Então, muitas vezes você pode trabalhar com um design que você já fez no jogo antes, que o jogador já viu lá atrás, mas poxa, dessa vez a caixa ela tem um pouquinho mais de HP, e isso já muda bastante a percepção. É claro que se você tenta só usar a mesma estrutura de fase, uma fase que deixa eu pensar aqui no exemplo, mas uma fase que o jogador ele primeiro tem que abrir um cadeado para depois cair em caixas e pegando todas essas caixas, ele consegue ir por um portal para outra parte da fase onde ele pega, sei lá, ele tem que coletar um item e coletou esse item e ganhou a fase. Se você está usando sempre a mesma estrutura de tem que tirar uma coisa do cadeado, aí tem um monte meu Deus, eu não queria falar blocker, um monte de blocker ali Pode no falar, tá meio. tudo bem. Não, é que eu gostaria, Ô, Obstáculos. obstáculo, muito obrigada, porque assim, quanto mais línguas a gente aprende, mais burra a gente vai ficando em todas essas línguas, entendeu? Mas, então, voltando. Se você sempre usa a mesma estrutura de cadeado, obstáculos, portal, coleta, ganha, vai ficar super chato para o jogador e realmente só ficar aumentando ou diminuindo o HP desses elementos não vai trazer novidade. Quando você está falando de uma fase de match 3, se você começa ali com 10 elementos diferentes, só o fato de você conseguir misturar dois deles, você já tem. Ah, não vou fazer conta, né, gente? A fase da matemática já passou na minha vida há muitos anos, mas você já tem uma variedade grande de fases que você consegue fazer com dois elementos, com três também. A forma como eles são apresentados, primeiro esse, depois aquele, por último, um terceiro, já muda bastante a percepção do jogador. Mas realmente é bastante. Você acaba caindo às vezes na mesmice, isso é um grande problema. Depois de ter feito sei lá quantas centenas de fases, eu já percebi Imagino. que eu tenho a tendência de ir para um tipo de fase que eu acho que é mais fácil de criar e que eu sei que funciona para os jogadores desse jogo que eu tô. Mas o negócio é realmente tentar ficar se desafiando, e por isso é tão interessante ver vários tipos de jogos, não só de match 3, se você está trabalhando com match 3, ver os seus competidores, obviamente, ver o que, que eles estão fazendo, mas também jogar outras coisas para ter inspiração diferente, sabe? Porque às vezes, mesmo jogando um jogo de plataforma, ou às vezes até um jogo de mundo aberto, pode te dar uma ideia muito legal que você consegue transpor para um jogo de match 3. Então, esse é um desafio que todos nós temos, viu, Pietro? Não, não ache que é só uma questão assim que ou quem não é level designer não consegue entender de primeira, mas, nossa, isso é algo que acontece sempre, viu? Tentar não cair na mesmice e dar desafios diferentes para os jogadores. Enrolei muito nessa, né? Desculpa. Não, não, tá Não, ótimo. não, não. Eu adorei, porque assim, eu realmente tenho essa dificuldade, e eu vou até trazer um exemplo. Uma vez eu fiz um jogo que ele era basicamente um runner, só que ele basicamente só tinha inimigos vindo numa direção, né? Não tinha altura nem nada, Eu então ele só também fiz tinha um jogo um assim. nível de. Olha só. Aham. E aí eu tive uma puta dificuldade que era, ou eu coloco mais inimigo, o que que eu faço aqui? Então, isso para mim sempre foi um desafio, e eu acho que quem consegue fazer níveis inteligentes, eu bato palma, assim, de verdade, assim. Uhum. Porque quando eu vejo bons level designs, eu olho e acho incrível como aquilo foi criado. E aí, nesse cenário, né, de dificuldade, a gente tem um lugar dos primeiros níveis do jogo. E os primeiros níveis, às vezes, eles podem ser bobos demais, eles podem ser fáceis demais, eles podem ser difíceis demais, e a gente tem que levar em consideração outra coisa. Por exemplo, se a gente está comentando um cenário Match 3 onde você trabalhou, Match 3 a gente sabe que tem inúmeros Match 3. Sim. Se a gente falar
de jogos de plataforma como Mario, também há inúmeros jogos de plataforma. E já vai ter algumas coisas que o jogador vai estar esperando que funcione de certa maneira, então não preciso ensinar como faz um match 3 de novo, mas também vai ter jogadores novos, né? Como é que um level designer trabalha, por exemplo, para criar os primeiros níveis e tutoriais de um jogo para garantir o entendimento da mecânica, mas também não tornar aquilo, ai, que bobinho o que eu acabei de fazer. Eu acho muito interessante que você trouxe isso. Eu não consigo lembrar agora o exemplo. Olha que beleza, né? Vou trazer um exemplo sem lembrar qual que é. Mas eu sei que existem jogos, inclusive de Match 3, que já perguntam para você se você já jogou esse tipo de jogo antes. Mas ainda assim, nesses jogos, ou mesmo os jogos que só vão apresentar uma fase super simples e explicar que sim, você precisa arrastar essa pecinha para o lado para combinar com outras duas ou três, mesmo nesses jogos, é interessante sempre acabar baixando um pouco a barra, sabe? Da dificuldade ou do entendimento daquela fase, ou daquela mecânica. Então, se você tem que explicar para o jogador e o seu jogo não dá a opção de perguntar se ele conhece aquela mecânica já, você tem que considerar que o jogador não viu aquilo. Porque Uhum. é muito pior você perder um jogador porque ele não entendeu o que ele tem que fazer, ou ele só clicou na tela um monte de vezes e a fase acabou, e lá na frente ele vai acabar se dando mal, né? Porque ele realmente não entendeu a mecânica, do que você nivelar por cima. E, meu, quem baixou um jogo de match 3 sabe como que se faz um match. Só que não é bem assim, né? Às vezes, ainda mais hoje com todas as campanhas de UA e de marketing que muitas vezes não mostram a parte principal do jogo, às vezes a pessoa ela baixou porque ela achou a arte bonita. Eu sou essa pessoa. Eu não tenho tipos de jogos favoritos meus, mas eu gosto de um estilo de arte específico que, poxa, se eu achei bonito, eu vou ver aquele jogo. Então, tem que pensar também que muitas vezes o jogador vai acabar tendo que nivelar por baixo mesmo, sabe? Então a fase, sim, ela tem que ser simples a ponto do jogador entender como é que a mecânica funciona. Ela não precisa ser super inovadora e é até bom que ela não tenha muitos elementos, porque a gente quer se certificar que aquele jogador que está jogando pela primeira vez aquele tipo de jogo entendeu que sim, você precisa arrastar o elemento para o lado para juntar com outros dois e três e fazê-lo sumir, sabe? Eu lembro que quando a gente. Uma coisa que eu gosto, bom, nos meus. Eu trabalho hoje em dia com um jogo que ele é um pouco mais, pode-se dizer, mid-core pro hardcore, né? Ele é um jogo multiplayer, um jogo de tiro e tudo mais. E foi um dos pedidos da galera. Eles falaram, cara, se possível, tirarem e darem a possibilidade da gente skipar o tutorial. Porque tinha muita gente que já conhecia o jogo e já queria ir logo pra ação, né? Porra, vou apresentar o jogo pro Uhum. meu amigo, mas ele tem que passar as primeiras duas fases ali, sabe aquele, agora aperte aqui para iniciar a partida, agora clique aqui para chamar o amigo, sabe? Esses tipos de tutoriais são assim muito guiados, né, que o cara segura muito na mão do jogador. Muitos jogadores já estão hoje em dia impacientes com esse tipo de coisa, e foi um pedido até da galera falando, cara, coloca um botão de skipar o tutorial. E foi isso que a gente fez, né? A gente não impediu os jogadores novos de fazer o tutorial, mas foi legal que, dado a isso, né, dado ao público, também a gente modificou a possibilidade dele fazer ou não. E outro tema que eu acho que é bem legal, né, que aí já pensando nos jogos AAA, jogos que tem um Uhum. storytelling mais contado, eu gosto muito do exemplo de um jogo que foi feito, chama Sombras de Mordor, que era um jogo do Senhor dos Anéis e tudo mais. E ele tem um tutorial muito legal, né? Porque o jogo, ele conta a história, tudo de um Sim. cara ali, que aconteceu um negócio na família dele. E o tutorial, enquanto ele vai te apresentando como ele é um jogo meio Assassin's Creed-like, né? Ele é um jogo de stealth, onde você mata os caras pelas costas e tenta matar um a um ali os personagens. E era legal que no tutorial ele te ensinava como fazer isso, né? De chegar pelas costas do inimigo, abordar ele sem ser visto, mas num contexto familiar, né? Então ele te contava um pouco do storytelling e ele, tipo assim, agora você tem que chegar nas costas da sua mulher sem ela te ver para dar um beijo nela, sabe? Nas costas dela, dar um susto nela, de brincadeira, sabe? E enquanto ele tá te introduzindo a mecânica do gameplay, ele também tá te introduzindo um pouco do como você é feliz com a sua família nesse momento, sabe? Isso é muito legal, assim.
Eu acho muito engraçado que você mencionou, porque na semana passada, sem brincadeira, eu estava mostrando exatamente o início do Shadow of Ah, Mordor que legal! para alguém, falando exatamente sobre o tutorial. Hum, Nossa, que que coincidência, João. legal, que Porque legal. sim, isso me lembra que eu acho que é importante também adicionar. Não é porque você às vezes é forçado a passar por um tutorial, ou como level designer, você tem que criar um tutorial que você sabe que para aquele jogo o jogador não vai poder pular. É nesse momento que você começa a trabalhar com outras áreas do jogo, dentro da sua equipe, né, daquele projeto, para falar, poxa, olha, a gente não consegue fazer o jogador pular essa fase. Pô, vamos fazer com que, sei lá, todo o feedback visual seja muito legal, que o cara, que o jogador, ele realmente fique feliz de ter passado por aquela fase. Então, Uhum. sei lá, num jogo de match 3 mesmo. Qual que vai ser a animação do final de você passou? Poxa, se for super legal e for interessante de ver, o jogador, Empolgante, né? talvez ele pode. Exato, ele pode ter até achado não tão legal que ter passado daquela fase super básica de é assim que se faz a combinação das peças do jogo, mas ele vai falar, poxa, que legal essa animação, sabe? Pô, vamos para a Uhum. próxima, sabe? Sim, sim. O reward dele de ter passado a frase, né? É muito boa, né? Exatamente, esses outros elementos do jogo te ajudam, sabe? Nesse momento que o level design não pode ser tão complexo e que você precisa muitas vezes explicar para um jogador que já viu aquilo, como que aquilo funciona. Nossa, esse é o momento de você falar: vem cá, artista, vamos pirar nessa animação aqui para quando realmente o Uhum. match é feito. Nossa, um Sim. monte de coisa acontece na tela, ou então tem um som legal. Esse é o momento, sabe, de tentar usar outras coisas do jogo para dar um pouco mais de vida para aquele level design que tem que ser super simples às vezes. Nossa, mas que engraçado você mencionar Shadow of Mordor. Caraca, é legal. Eu acho que um outro exemplo também que me vem à cabeça, que é muito legal, é o tutorial de como atirar no The Last of Us, né? Não sei se vocês lembram, mas eu acho que no The Last of Us Parte 2, ele te apresenta o como atirar, né? Que é o apertar um botão, sei lá, o L2 para mirar e o outro atirar, no momento onde tem um cara no chão preso, suplicando pela morte dele. Então, ele, ao mesmo tempo, ele já está te dando uma decisão moral e te ensinando como atirar, sabe? E é essas brincadeiras, né, que o cara intrinsecamente vai fazer do tutorial e o level design, o jogador chegar naquele momento ali, sabe? E você tem que, você pode até não atirar, mas você já foi apresentado a mecânica. Bom, muito legal, já tô divagando aqui também. Não, não. Só comentar de um outro jogo que eu acho que é muito válido, que não é de match 3. Olha só, eu tava jogando o Unpacking, que é um jogo. Sim, Vocês conhecem? Já conheço, jogaram? conheço. Muito legal, né? Ele é um jogo onde você, pelo próprio nome, tem que ir desfazendo as suas malas e caixas de mudanças que você tem ao longo da sua vida, né? E ele não te Uhum. explica muita coisa, ele te explica assim: esse é o botão para pegar coisas, esse é o botão para virar coisas, e esse é o botão para trocar de cenários, assim, porque você começa num cenário mais simples, e de repente você tem, sei lá, o seu quarto, e depois você tem o quarto e um banheiro, sabe? Então, ele não te apresenta o tutorial dele, é muito mais sobre como os controles funcionam do que realmente qual que é o objetivo daquele jogo, né? Só que ele é tão, eu acho que talvez pela própria narrativa e ser um jogo que não tem tempo, não é um jogo que tem uma adrenalina alta, muito pelo contrário, é um jogo super relaxante. Você vai indo pela tentativa e erro e todos os outros elementos que tem naquelas fases, eles vão te dizendo, poxa, faria sentido colocar um papel higiênico em cima do fogão? Talvez não, né? Então vamos tentar colocar no banheiro, num armário. Oh, e tá certo. E aí no final, com outros tipos de feedback visual, você vai vendo, ah, aqui eu errei. E aí numa próxima fase você já sabe, poxa, esse papel higiênico realmente não era no fogão, sabe? E eu acho muito interessante a forma como eles lidam com isso, porque é um tutorial, mas é um tutorial também muito baseado como é um jogo que é de um tema que é muito real, né? Ele se baseia muito na experiência real da pessoa e não, qual que é a palavra, meu Deus? Não, não segura a pessoa, né? Ele solta a pessoa para falar, cara, testa, né? Tipo isso, né? Exatamente, não só não segura a pessoa, como também não impede que a pessoa erre, sabe? Não é sobre não Uhum, errar, é legal. só sobre relaxar enquanto está fazendo aquela atividade. Isso eu achei
muito interessante desse jogo, além dele ser visualmente bonitinho, porque é o meu Uhum. negócio isso, jogos visualmente bonitinhos. Bom, vamos lá. Voltando um pouquinho aqui já para o universo do desenvolvimento de levels design, eu queria falar um pouco mais sobre ferramentas e como você documenta um level design, né? Então vamos primeiro para a documentação. Você comentou sobre o match tree, sobre o desenvolvimento das fases, tudo mais. Aonde você necessariamente documenta, né? Como é que é o seu processo? Você já joga direto no game para testar ou você faz antes em algum lugar? Aonde existe, sei lá, a lista de todas as fases que você faz? Como é o processo de documentação disso no geral? Então, normalmente a gente cria as fases dentro de um editor, seja na engine, né, que a gente está trabalhando. Então, atualmente eu trabalho com a Unity. Então, cria-se as fases em pastas lá e a gente documenta numa planilha, quais são as fases que a gente tem. E a sorte que eu tenho nesse projeto é que ele está tão bem estruturado que para ele foram feitas ferramentas não só do editor de criar a fase, mas também de exportar já todas essas informações. Então eu não preciso Porra, colocar, é uma outra vida, vocês não têm ideia, gente. que maravilha! Eu já estou com ciúmes aqui, já estou vendo, já quero. É demais, assim. Então, tem literalmente um botãozinho que eu aperto, que todas as fases que estão na pasta de fases vão para esse backlog numa planilha, e aí já fala, a fase John 1 é uma fase que tem essa mecânica, essa dificuldade, esse é o número de movimentos, e esses são os objetivos. A fase Pietro 43 tem esses outros objetivos, essas outras Uhum. mecânicas, é muito legal isso. Então, isso realmente facilita muito. Mas, se você está num projeto que não tem uma ferramenta do tipo, a minha sugestão é seguir uma estrutura parecida na qual você vai ter que alimentar essa planilha, né? Então, é sempre interessante, se você tendo mais level designers no seu time ou não, criar uma estrutura de como que esses arquivos vão ser chamados. Existem projetos, eu já trabalhei onde eles é, os designers acabaram decidindo colocar qualquer objetivo como nome da fase, ou qual que seria a dificuldade, porque dependendo também do projeto que você está, às vezes você tem que criar uma fase. Lembra que eu falei do propósito dela? Às vezes você tem que criar uma Perfeito. fase já pensando, eu preciso fazer uma fase com a dificuldade média, porque ela vai ser colocada nesse momento do jogo. Então, se eu já tenho essas informações, às vezes, se você achar que é uma boa nomenclatura já colocar a dificuldade no nome do arquivo, isso é bem legal. Eu, particularmente, não gostei muito dessa experiência, até pelo próprio teste, sabe, que a gente falou depois. Quando a fase ela tá live e a gente vê que, Uhum. poxa, essa fase ela tá performando bem, as pessoas estão passando, muitas vezes até pode ter um comentário real, assim, do jogador falando, poxa, essa fase é muito divertida, alguma coisa assim, só que às vezes ela não está na dificuldade que ela estava planejada. Aí, Sim. mais vale eu trocar a fase e mandar essa fase para a dificuldade real dela, por exemplo, do que tentar modificá-la, sabe? A fase tá boa, é aquilo que você mencionou antes. Sim, A faça fase tá outra, boa, né? faz outra, move aquela para outro lugar. Então, por isso que muitas vezes eu acabo preferindo não colocar dificuldades ou objetivos no nome da fase, no nome, desculpa, do arquivo, porque acaba sendo errado depois no futuro, sabe? Se você acaba Você vai mudando ter que. Vai objetivo, ter um retrabalho. exatamente, você acabou, não quer dizer mais nada aquele nome. Então, dependendo de quantas pessoas trabalham com você, você pode colocar qual que é o tipo da fase, se é uma fase de desafio ou se é uma fase de tutorial, e é o tutorial de qual mecânica, porque você sabe que aquilo dificilmente vai mudar, sabe? Uhum. E aí, tudo isso você vai colocando numa planilha, e você vai colocando as informações de qual que é o lugar dela na progressão, ela é a fase 1, ou ela é a fase 23, ou ela é a fase 12.000, sabe? Esse tipo de coisa você vai colocando numa planilha, e ali é onde está toda a informação e aquilo é sagrado, sabe? Não toque naquilo se você não deve. E falando de mecânicas, né? Porque é o trabalho de um level designer
também criar novas mecânicas. No caso de um match three, né, que a gente sempre tem que ficar lançando conteúdo, então mecânicas novas, interações diferentes ou uma versão da mecânica. Poxa, em vez de agora você só conseguir destruir essa caixa fazendo match perto dela, você agora também consegue usar essa outra mecânica nova para explodir aquela mecânica antiga, por exemplo. Todas essas coisas têm que ser documentadas num Google Docs, num Confluence, em algum tipo de documento que você pode explicar para qualquer pessoa que queira saber sobre aquela mecânica, como que ela funciona, quantos estados ela tem, quantos HPs ela tem, por exemplo, se existe alguma mecânica que não pode ser usada junto com ela por qualquer motivo, isso tudo tem que ser bem Interessante. explicadinho. E vocês sabem, né? Vocês já trabalharam comigo, tanto que eu gosto de documentação, porque justamente eu acho muito importante ser claro para todo mundo, para outros level designers e também para outras pessoas do seu time, o que é que você quer dizer com aquilo, sabe? Você não precisar estar ali do lado explicando. Então, é muito importante isso. Uma pessoa pode pegar o seu documento daqui 3 anos e vai estar tudo lá, né? Não tá faltando nada, né? Tipo, pode ser que você troque de time e você vai trabalhar em outro jogo, outra pessoa tem que pegar essa documentação e tem que estar entendendo o que você está querendo passar com esse level designer, né? Muito legal. Exatamente. É um esforço, é um trabalho, como a gente comentou, mas no fim vale a pena. Porque eu já não lembro as coisas que eu fiz há um mês atrás, sabe? Imagine se fosse outra pessoa pegando, né? Exato. Então, mas o que eu diria é assim, se você está trabalhando numa equipe que é um pouco mais estruturada e vai trabalhar em um projeto, por exemplo, um jogo de match three, onde você tem que lançar conteúdo sempre, não é um jogo online, não é um jogo multiplayer que acaba sendo um número mais limitado de fases, porque a própria interação entre os jogadores faz com que tenha o fator novo toda vez que você jogue aquele jogo, né? Como eu imagino que é o caso do seu jogo, né, John? Sim, por exemplo, por exemplo. Se você tem que criar sempre conteúdo para aquele jogo, vale muito a pena você lutar e falar com as pessoas de produto e outras pessoas que gerenciam o seu time. Poxa, vamos investir em ferramentas que ajudem nisso, porque isso a gente vai fazer ad eterno, sabe? Pode crer, Então, legal. Você exato. tem que Então, se vender, vende você. seu peixe, né? Vende seu peixe, tenta Exato! fazer. Exatamente. Se você consegue uma ferramenta que vai te auxiliar nesse nível de você apertar um ou dois botões e todo aquele trabalho de copia e cola, que tem muito erro humano, né? Que acontece quando a Sim, gente está fazendo essas coisas, nossa, é uma vitória muito grande, vai te ajudar muito no longo prazo. Então, o trabalho do level designer também, quando a gente está falando da equipe, é, é acabar, qual que é a palavra? Advogando por todo o processo de se criar fase, sabe? Não é só fazer a fase, testar a fase e ver se está tudo bem e corrigi-las ou modificar as coisas das fases, mas também é o trabalho do level designer ter certeza de que todo aquele processo está funcionando bem. O que é que pode ser melhorado? Poxa, vamos conversar com os devs e ver se rola fazer alguma coisa desse tipo? Ou então vamos falar com o pessoal de produto e ver se a gente consegue adiantar alguns releases para poder trabalhar nessas ferramentas que lá mais para frente vão ser super úteis. Então tem esse outro trabalho também em relação à equipe que é bem importante. muito bom. É, então, eu acho que tem um tópico que eu quero buscar, que é como é que eu aprendo level design? Você comentou, vai jogar outros jogos e tal, mas eu já vi muita gente estudando, por exemplo, arquitetura. É, E aí eu queria entrar num cenário de eu preciso entender necessariamente de game design e o quanto eu preciso, ou level design é só um pedaço do game design, e quais são as outras coisas que eu preciso estudar de level design. Então, como é que eu aprendo a fazer um bom level design? Gente, que engraçado vocês mencionarem essas coisas, porque um dos level designers muito bons que eu já trabalhei, ele é arquiteto de formação. Ah, que da hora, que da hora. Que engraçado isso. Pô, a gente tá manjando, você já percebeu que a gente também Gente, manja do eu assunto. acho que vocês estão, na verdade, vendo as minhas conversas, sei lá como, e estão falando, olha, vamos mencionar isso aqui. Droga, ela É, percebeu. é, então, eu acho que ser designer agora, falando no aspecto geral,
É uma coisa muito interessante porque absolutamente tudo que a gente tudo que a gente vive e tudo que a gente aprende, interage, acaba adicionando para o nosso conhecimento e que consegue de uma forma ou outra ser traduzido no nosso trabalho. Então, é claro que se você está fazendo um jogo que já é baseado em alguns outros jogos existentes ou pega elementos de jogos que já existem, claro que um atalho muito bom é você jogar esses jogos, estudar esses jogos, ver o que que o que que eles fazem, como que eles fazem, qual que é a dificuldade das fases deles, ou qual que é a progressão de todo um jogo. Isso é bem interessante e é uma ferramenta muito válida que eu acredito que qualquer designer, sendo level ou não, tem que fazer durante a sua carreira inteira, sabe? Mas é claro que se você acaba estudando como você mencionou, Pietro, da arquitetura, a arquitetura, eu não entendo sobre isso, mas ela tem um processo, ela tem um porquê que as coisas são feitas de uma certa maneira, porque justamente tem um usuário ali atrás, né? Tem a pessoa que vai viver naquele prédio, naquela casa, naquele ambiente, que ela tem que entender, poxa, se eu quero sair desse prédio, eu tenho que ir para esse lado e não para esse outro, sabe? Então, eu acredito que tem muita coisa que se conversa e que qualquer coisa que você vai ver assim da vida, estudar como que, é, sei lá, como que mesas são feitas, sabe? Tudo tem um processo e tudo tem um porquê. E isso acaba ajudando a gente, nem que seja só tendo ideia, sabe? É muito Uhum. engraçado, porque às vezes vendo jogos que não tem nada a ver com o que eu faço, estudando sobre Elden Ring, me dá ideia, sabe, de coisas para fazer num jogo mobile que não é para a mesma audiência, né, para o mesmo tipo de jogador. O desafio é totalmente diferente, mas sabe, às vezes dá aquele estalo e é muito interessante. Então, eu acho que estudar coisas é muito válido. Se você tem interesse em arquitetura também, vai ver sobre arquitetura. Às vezes tem alguma coisa lá que é interessante e que dá para ser aplicada em level design. Se é assim, me fala, tá bom? Porque eu não entendo de arquitetura. E é sempre interessante saber sobre mais coisas. E se você vê algum jogo que às vezes pode não ter nada a ver, mas alguma coisa te chamou a atenção, por que não, sabe? Também estudá-lo, também ver vídeos sobre, ou ver entrevistas com os designers, se existirem, sabe? Se existirem as entrevistas, não os designers. É bem interessante, dá bastante bagagem para a gente. Então, onde estudar level design, eu acho que em tudo que você faz, em todos os jogos que você experiencia, mas é claro que se você está fazendo uma faculdade de game design, você acaba aprendendo também sobre level design. Mas eu vou dizer que, apesar da base que eu tive ser toda também da faculdade de game design, eu acabei aprendendo muito mais por experiência tanto vendo os jogos e jogando, mas também conversando com colegas que têm histórias diferentes, backgrounds diferentes, vivências diferentes sobre esses assuntos, sabe? Então, só o fato de você estar ouvindo esse podcast, nossa, já é muito melhor do que Legal, alguém legal. que está achando que só precisa estudar game design de uma forma formal, sabe? Buscar essas referências e buscar essas informações em tudo que você consome é uma forma legal de sempre ir melhorando o seu level design, com certeza. Gostaram aí do... Porra, essa aí foi bonita, hein? Não, não falei bem, mas a ideia... Foi bom, Não, pô. falou ótimo, pô, é isso. Nádia, já que a gente tá falando de onde estudar, eu queria saber, beleza, como é que eu entro no mercado de level design? Porque a gente vê muita vaga de game designer, mas como é que, pô, eu quero ser um level designer? Ou será que é isso que eu deveria focar? Então, como é que eu hum, consigo essa posição de level designer? Eu não sei se eu sou uma pessoa boa para responder isso, não, viu, Pedro? Mas eu posso tentar. Porque no meu caso, eu mencionei brevemente, eu era game designer no Brasil, e aí eu fui contatada pela Rovio,
através do LinkedIn e eles falaram que tinha essa vaga de level designer. E como eu já tinha tido a experiência em projetos que eu precisei fazer o papel de level design, eles viram essa minha experiência e vieram falar comigo a respeito disso, sabe? Então, eu não sei se é o melhor exemplo para Uhum. dar para as pessoas, mas, enfim, tá, eu posso tentar. É que eu acho que no Brasil é muito mais fácil achar o game design porque a gente não tem tanta especialidade. Não que a gente não tenha especialidade, mas é muito mais normal as empresas quererem um game designer generalista, sabe? E você Uhum. acabar, Sim, e você acabar indo para o level design, mas porque você se interessa e você acaba fazendo projetos pessoais ou acaba tentando no trabalho ir mais para essa direção. Não porque o seu título no trabalho fala level designer, sabe? sim. Eu tenho o mesmo sentimento mesmo, sabe? Cara, eu tenho o mesmo sentimento de tipo, cara, tente entrar como game designer e lá dentro da empresa, quando tiver a oportunidade de fazer coisas de level design, abrace a opção, a oportunidade, sabe? Eu acho que é o jeito mais fácil hoje para um brasileiro que quiser trabalhar como level designer, tipo, como na carteira de trabalho, vou dizer assim, é começar sendo um Uhum. generalista que tem esse foco para o futuro, sabe? Assim como todas as áreas, né? Como você comentou, a gente é realmente mais generalista no Brasil, mas hoje já temos muitos system designers, porque os jogos brasileiros estão começando a pedir mais sobre isso. E aí alguém já se Sim, especializou, né? sim. Tem alguns outros profissionais, tem muitos narrative designers, que é uma coisa que é pedido bastante aqui no Brasil, e já level designers nem tanto. Mas se especialize trabalhando em jogos que tem a opção de fazer isso, que no futuro provavelmente isso vai dar certo. Muito bom. E se onde você trabalha não tem esses projetos, faça-os você. Isso, legal. Faz no seu tempo livre, exatamente. Se você já vê, por exemplo, é, uma coisa que eu fazia bastante quando tinha making of de jogos que eu gostava, eu lembro muito bem do segundo God of War, que eu ficava assistindo muita parte de level design. Isso eu ainda estava na faculdade. E eu ficava, nossa, que interessante fazer isso. Só que nunca eu acabei meio que esquecendo sobre Uhum. isso quando eu de fato comecei a trabalhar como game designer. E aí, quando surgiu essa oportunidade de ir para esse lado que eu sabia que eu já tinha tido um interesse, sabe, de estudar, aí foi, nossa, que legal ter essa oportunidade de ter mais experiência nisso. Então, acaba sendo, se você gosta de level design e estuda sobre isso e gosta de jogos focados, que tem um level design bem complexo, assim, ou que é bem claro que o trabalho do level designer é grande naquele tipo de jogo, das duas, uma. Ou você cria projetos pequenos para você ter experiência e poder mostrar para as empresas, sabe? Olha, eu gosto de level design, eu quero ser um level designer, estou aplicando para essa vaga. Ou você também pode procurar as empresas que fazem esse tipo de jogos e ver qual que seria o processo para entrar nessas empresas, né? Porque muitas empresas também, às vezes, têm um outro processo para você ser game designer ou level designer. Em alguns casos, você começa como generalista, em outros casos, você já começa direcionar na especialidade que você quer fazer, né? Maravilha. Eu sei que vocês já estão gravando, mas eu queria perguntar para vocês. Queria perguntar para vocês o seguinte: quando vocês estão jogando um jogo de mundo aberto, vocês consideram que toda a disposição das coisas que estão naquele mundo aberto também é um level design? Ou vocês encaram como outro tipo de design, seja environment design ou world design? Porque em alguns jogos chega a ter essa especificação, né? Como que vocês veem isso num Last of Us, num Breath of the Wild da vida? A gente pode manter essa pergunta no áudio? No final? Claro, essa pergunta já vai entrar no podcast, gente. Não fica tranquilo. Eu vou dar minha opinião, que eu acho que é relativo, assim. Eu acho que eu não considero tudo parte do level design se eu não conseguir interagir com aquelas coisas. Vou dar um exemplo bobo, assim. The Witcher. Se tem uma montanha que eu não consigo escalar ela de forma alguma, para mim ela é environment. A não ser que aí começa a ficar complicado, né? A não ser que essa montanha, na verdade, ela por trás dela tenha um bode e aí eu tenho que correr a montanha, eu não posso atravessar ela por causa disso. Então isso também faz parte do level design, por isso que ela é intransponível.
Mas um jogo para mim que vem muito à cabeça quando a gente fala de environment e level ao mesmo tempo é o Horizon Zero Dawn. Para mim, ele é um jogo em que não só o ambiente, como o level design é junto. O próprio Zelda, né? Ele também é um jogo para mim que o ambiente e o level design eles conversam muito entre si e que você tem que prestar atenção. Às vezes você tá andando no Horizon e você faz, pera, tem umas florezinhas roxas fazendo um círculo, deixa eu me Uhum, aproximar. Ah, beleza. Um Uhum. colecionável aqui. Então, em vários momentos você sabe para onde você tem que ir simplesmente pelo level. Eu acho isso inteligentíssimo. Eu acho o level design de muitos jogos de mundo aberto muito inteligente. Já outras vezes, eu acho meio uhum, confuso. O The Witcher, apesar de eu gostar, o 3, sendo específico, apesar de eu gostar muito do mundo aberto dele, algumas vezes eu fico, pô, não sei se esse ambiente daqui realmente me fez sentir imersivo. Eu não sei se precisava ser tão grande para o que está acontecendo aqui. Não sei se eu estou utilizando o ambiente ao meu favor, se ele está me ajudando de alguma uhum, forma. Porque, não sei, às vezes eu sinto que ele tem parte do environment, tem parte do level, mas, não sei, eu acho que algumas coisas do The Witcher 3, eles quiseram tornar só o ambiente bonito, e como tem combates naquele momento, ou interações, ou alguma corrida que eu preciso fazer, o level design se perde ali naquele momento. Então, essa é a minha opinião. Eu acho que é bem level design, environment para mim, principalmente quando a gente tá falando de mundo aberto, é uma coisa que eu já fico meio tipo, eu acho que conversa muito. E tem um documentário que eu acho que é o do The Last of Us, eu não lembro qual deles, mas que mostra exatamente o level sendo feito com bloquinhos e depois o environment designer indo lá e colocando as coisas por cima. Pô, beleza, você fez o level que você queria nos bloquinhos, agora eu vou transformar esse level, deixar ele com uma experiência uhum. diferente, né? Vamos contar uma história nisso aqui agora, Exatamente, nesses bloquinhos cinzas, né? exatamente. Eu tenho um sentimento que, na verdade, o environment designer, essas coisas que são, digamos assim, quase que minuciosas, são subcategorias do level design, que é o pilar, como eu comentei, né? É isso. Não é difícil você ter o environment sem ter o level design, principalmente nessas coisas que você comentou, né? Ah, se tem uma montanha ao longe, eu não sei se nem necessariamente ele é um environment, dado que ele é só uma historinha que você está querendo contar, ali tem uma montanha, sabe? Mas o exemplo do Last of Us é ótimo, né? Ah, tem aqui, ele colocou um monte de cubos, e agora ele falou, agora o environment designer foi lá e falou: não, isso aqui na verdade é uma mesa, e também tem musgo, e agora eu coloquei uma pessoa morta Uhum, perto da, sei lá, da porta de casa, porque ela tava fugindo, e o uhum, cara contou uma história que o zumbi foi Uhum, lá e mordeu ele, né? Um exemplo uhum, muito legal é o BioShock, né? O BioShock, ele é muito bom de environment designer, porque ele faz o level design contar uma história com as coisas que ele posiciona, né, no cenário, sabe? E, bom, isso aí a gente quase que um sim. outro podcast a gente poderia falar, mas o meu sentimento é meio esse, sabe? O level design, ele é o pai das coisas e tem essas ramificações, né? Assim como tem as subcategorias do level design para jogos de fase, level design para jogos de Match 3, level design para world building, sei lá, de mundo aberto, o environment design, esses outros que trabalham em cima do level design são os filhos dele, né? Que podem ajudar, ou às vezes eles podem só estar ali sozinhos para resolver. Mas, como o Pietro mesmo falou para mim, é dúbio também, não existe um bater o martelo, não existe environment design sem level design, e vice-versa, assim. Não, eu acho que é bem isso, assim, não existe a resposta certa, e por isso que eu queria ver a opinião de vocês, porque eu concordo, eu acho que uhum, os dois interagem muito dependendo do jogo, então um Last of Us da vida, um Ghost of Tsushima da vida, é um jogo onde você precisa, são jogos onde você precisa muito conectar essas duas partes, sabe? Então acaba meio que sendo um trabalho conjunto muito grande e que aí você não consegue ver realmente onde termina o level design, onde começa o environment design, onde começa o combat design também, né? Porque às vezes faz parte da coisa. E eu acho uhum, muito Uhum. interessante saber a opinião das pessoas sobre isso, porque
não é uma ciência exata, né? Game design, apesar de você ter muitos caminhos e muitos processos e muitas estruturas, ainda assim, vai que aparece um jogo novo agora que ninguém está esperando, que mistura level design não level design, mas por exemplo, level design com sound design. Tem um jogo mobile também que, eu me esqueci o nome, é o Geometry Dash, se não me engano. É um jogo que mistura a música, né, o sound design, audio design com o level design. Tipo, você Uhum. tem que jogar escutando com o som ligado, porque a música é o ritmo que você precisa para conseguir passar pelos obstáculos. Então, é bem interessante, mas imagina que surge um jogo novo que mistura, sei lá, level design e, sei lá, outro design, gente. Qualquer outra coisa. E aí a gente começa para pensar, pô, realmente, então, talvez esse outro design, level design, sejam coisas diferentes? Ou será que a gente não considerava a mesma coisa e na verdade é? Então é muito volátil, assim. Eu acho interessante ouvir todas essas opiniões e experiências, porque cada um tem uma visão mesmo, né? E eu acho que um ponto sobre, você falou, né, que eles têm que conversar, e quando essa galera não conversa, Ixi. é quando você mais sente a quebra, assim. Eu acho que quando você mais sai daquele círculo mágico, você faz, porra, tá esquisito isso aqui, né? Tipo, esse Uhum. ambiente tá esquisito. O que é que eu tô. Por que eu tô pegando, sei lá, uma porta e tô batendo com a porta num vidro se eu não podia pegar uma pedra? É, eu acho que tem algumas coisas que ficam meio. Quando eles não conversam, fica fica desconexo e fica meio esquisitão, assim, a experiência. Então, para mim, é essencial que eles estejam lado a lado. Isso eu acho que diria para todo mundo no projeto, né? Um game designer tem que estar com o environment, com o level, mas o level e environment, se eles não trocarem ideia, como a gente falou lá no início, né? Qual é a proposta daquele level, o que é que quer atingir, a experiência vai para o água abaixo. Exatamente, é quando você está jogando um Skyrim da vida e de repente você não consegue avançar porque tem uma parede invisível. Uhum. Eu conecto isso com visual effects em filmes, sabe? Os Uhum. efeitos Sim. visuais. Você, se você não está percebendo, ele está bem feito, sabe? A partir do momento que você vê que tem uma tela verde, que aquele negócio está meio estranho, deu um frame rate errado ali, quebra a magia, né? Então, poxa, coloca uma pedra e coloca uma montanha que eu não posso subir, mas não coloca uma parede invisível, sabe? Eu acho que hoje em dia já é meio inaceitável. Isso realmente quebra, né? Toda a experiência. Você para pensar, poxa, eu não posso avançar nessa parte. Por que será? Ah, é um jogo, né? Tem que ter limites. Não Exato. dá para ser infinito. Barreiras invisíveis, né? Eu uso um exemplo que eu brinco às vezes, que é o modo Hanna-Barbera, assim, porque às vezes parece que o level design ele é tão bobo que aí fica naquele cenário modo Hanna-Barbera que você vê que tá todo um cenário colorido, com uma pintura muito bonita, mas a pedra que o Tom vai usar, ela é chapada a cor. Então você É sabe que aquela pedra verdade. vai ter movimento daqui a Uhum, pouco. Ela tem uma cor uhum. diferente, né? Sim. Você às vezes chega numa sala e quando você entra nessa sala, você vê uma coisa e faz, pô, isso daqui não faz sentido algum. Então, tem alguma coisa com isso. E às vezes isso é até Sim. ruim, porque só foi mal feito e você fica, pô, mas não é pra usar isso? Tipo, então erraram muito, porque parece muito que é pra usar isso, né? Então tem que ter tanto cuidado de não deixar tão óbvio, mas também se você deixar uma coisa óbvia, faça que seja utilizável, para não que seja realmente você não guiar de uma forma errada. Então, e nessa história de prestar atenção que as coisas devem ser utilizadas, eu pergunto se vocês Uhum. têm o mesmo comportamento que eu, porque muitas vezes quando eu começo a jogar algum jogo, eu é impossível, né? Desligar o modo game designer, Sim. não tem como. Uhum. A gente já comentou muito disso já, sim. Exato. Eu tô vendo que eu tenho que ir para a direita. Quer saber? Eu vou para a esquerda e não há nada nem ninguém que vai me impedir. Vocês também fazem isso? Tenta ir no. Vamos ver se eles pensaram nesse corner case, né? Vamos para trás, né? Vamos para a Exatamente. esquerda com o Mário, né? Exatamente. Tem que, tem que pegar essa pedra? Pois eu vou tentar pegar o copo. Eu vou tentar chutar a mesa antes para ver se a pedra cai e se eu posso pegar. Vocês também fazem isso ou já passou por essa fase? Eu acho que eu faço isso às vezes, mas eu normalmente eu tento seguir a experiência que o cara tá fazendo, mas quando é muito óbvio.
muito óbvio e claro o que eu tenho que fazer, assim, tipo, eu tenho que ir para a direita e não para a esquerda, eu acho chato. Num cenário tipo, Corredor, tá bom, né? eu vou seguir, mas essa experiência começa a não estar sendo interessante para mim. Uhum. E você, John? Eu também sou, eu acho que eu sou o jogador, pode dizer o jogador que o game designer gosta. Eu não sou o maluco que fica tentando fazer as coisas. Eu sou o cara que é difícil achar bug em jogo, sabe? Quando eu tô jogando, sabe, pra me distrair na cabeça ali, sabe? Eu Aham. sigo sempre as fases. Ah, tem que fazer aquilo ali? Vamos fazer. Eu sou o cara que eu brigo com o game designer quando ele me pede pra fazer, por exemplo, no storytelling, ele fala. Meu Deus, Link, a Zelda está presa há 10 mil anos no castelo do Ganon. Vá salvar ela. E aí você fala, porra, mas tem. Eu posso ir ali pegar um cavalo. Não, eu sou o cara que fala. Não, se o cara falou pra mim que eu tenho que pegar ela porque ela tá presa, eu só vou fazer isso da minha vida, sabe? Ah, então você é o cara que tentou zerar o Breath of the Wild de primeira, né? Eu vou Ai, direto pro que castelo. maluco! Eu vou direto pro castelo. E aí eu quebro as coisas, entendeu? Quando o cara fala, a Ciri está perdida na mata, você precisa buscar ela, ou você pode caçar esses monstros de monstros. Eu falo, não, coitada da Ciri, vamos atrás da Ciri, entendeu? E aí muitas vezes o game designer não quer que você faça isso, né? Então eu bato muito cabeça nos desafios, porque, porra, o jogo foi pensado para você ter feito esses N side quests antes de chegar naquele Aham. momento, sabe? E aí, mas eu já cheguei com a minha espadinha de Com pedra, seu sabe? Para graveto para tentar lutar derrotar o contra o cara. Ganon, né? O meu grave. Exatamente, Caramba. exatamente. Mas eu sou esse cara, assim. E aí é legal, eu consigo visualizar bem aonde é que o level design tenta mostrar para você o que você tem, até onde você pode ir até esse momento, né? Então é onde é a barreira, né? Quando que abre a próxima ilha do GTA, Sim. sabe? Ah, depois que você fazer tal coisa, sabe? Eu preciso fazer o quê até conseguir fazer isso, sabe? Nessas brincadeiras de level design eu consigo perceber bem esses sentimentos. Então, eu sou foco na missão, assim, zero jogo em menos tempo que tá falando no How Long to Beat. Eita! Essa é a minha corrida. Nossa, eu sou muito contrário, assim, principalmente no início, eu quero ver como que o jogo se comporta, não só, né, para ver o que Uhum. acontece, porque eu sou uma pessoa curiosa, mas também porque eu quero ver qual que é a solução que eles dão, se eles só não deixam o jogador fazer algumas coisas de imediato, Sim. ou se, poxa, ele fala às vezes, pô, talvez não seja o momento de você fazer isso, ou então, pegue essa coisa antes, né? Isso das missões é uma forma bem clara de explicar para o jogador todos os passos que ele tem que fazer antes de realmente terminar o jogo. Mas, depois de algum tempo eu acabo desistindo, viu, gente? Não vão pensar que eu termino os Uhum. jogos só fazendo isso, mas mesmo quando. É muito engraçado, porque eu não sei se vocês lembram, mas eu tinha muito, muito isso de pegar uma build que a gente estava testando e de repente a coisa explodir na minha mão sem eu ter feito nada. Sim, Eu sim, digo que sim, eu tenho. sim. é, os QAs vão ficar muito chateados comigo de eu falar que eu tenho alma de QA, porque eu sei que o QA não é um bug hunter, mas para mim, eu tenho a alma do bug hunter. Outro dia, quando eu estava terminando o Cult of the Lamb, eu fiz certinho o que tinha que ser feito, só que a ovelhinha lá, o cordeirinho, ficou preso numa parede, eu consegui Ai, acessar caramba. menus. Eu fui a pessoa que mandou mensagem no Instagram para os desenvolvedores, tipo, olha, isso aconteceu depois eu fazer isso, por favor, sabe? Corrige isso, foi depois de um dos Uhum. chefões, sabe? Então não era tinha todo um esforço ali que tinha sido feito, e realmente deve ter sido muito um caso específico de eu ter colocado um pixel para a direita e aí ele acabou seguindo para a parede, e aí eu tive só que desligar o jogo, mas é muito engraçado isso, porque às vezes, mesmo se eu não estou tentando ver como que o jogo resolve esse tipo de coisas, acaba acontecendo. Muito bom, muito bom. Eu tenho uma última pergunta que a gente tem falado muito recentemente de inteligência artificial, né? Ah, Eu acho que é não. um. Então, eu vou entrar nesse lugar, mas calma. É, e aí eu queria entender como a gente pode utilizar ela a favor do level designer. E eu vou dar exemplos que eu achei muito interessante enquanto eu jogava. Não são exemplos novos, são exemplos que eu diria que eu joguei até na época que não se falava neste nível que a gente está debatendo hoje de inteligência artificial.
Um deles, para mim, é Uhum. um exemplo muito bom. Eu sempre falo desse jogo, Isso, muito bom, não lembro mais. O Silent Hill Shattered Memory. É, Ele é um jogo muito interessante. E assim que você liga o jogo pela primeira vez, ele tem um warning, um aviso, né, que dizendo, cuidado, esse jogo joga com você tanto quanto você joga com ele. E por que ele Hum. diz isso? Porque o jogo, ele usa de uma certa inteligência artificial para aprender os seus comportamentos de quando você leva susto, de quando Sim, você sim, acelera sim. mais, quando você, sabe? Ele entende seu comportamento e ele faz, beleza, agora eu vou começar a te prejudicar mais e mais. Então, isso eu achei Uhum. muito legal. Ele conseguiu ter uma experiência, de certa forma, diferente. Não era tão essa inteligência Mais artificial toda, personalizada, né? mas ele tinha uma personalidade. Tipo, era legal que você pintava uma casa. Ele fazia um teste, no início do jogo, ele realmente fazia um teste psicológico com você. E aí uma das coisas é, pinte uma casa aqui. Durante o jogo, você encontrava uma casa igual a que você pintou. Uhum. Sério, é uma experiência muito foda, assim. Eu acho, no cenário de level design, isso muito bom. Em uma outra experiência, e aqui eu não tenho um jogo para citar, mas eu já passei por essa experiência em alguns jogos, é o jogo perceber o meu desempenho e tentar me ajudar ou tornar as coisas mais difíceis para garantir o pacing Sim. do jogo. Vou usar como exemplo, por exemplo, Match 3. Tem alguns jogos que, que você tá fazendo, você faz, pô, do nada essa fase ficou fácil demais, sabe? Uhum. Fica, que estranho isso. Tipo, tava difícil até 10 sessões atrás, porque agora tá fácil. Mas, por exemplo, eu já vi em jogos tipo Bastion, já vi em jogos roguelike, que, pô, tava difícil. Do nada me apareceu uma coisa aqui que me ajudou, ou do nada veio menos a inteligência artificial dos inimigos funcionou menor. Então, a minha pergunta é, nesse cenário que hoje a gente está falando de inteligência artificial, né, e a gente fala muito sobre prompts, sobre chat GPT, mas o que a inteligência artificial pode ajudar um level designer na construção do seu level? Eu vou rebater essa pergunta com outra pergunta. O que é que uma inteligência artificial pode ajudar na criação de um level que a análise de fases existentes não consegue fazer? Perfeito. Eu acho que a minha única resposta de discordância seria quando eu coloco o cenário do Silent Hill. Eu acho que era legal como ele entendia o meu comportamento para criar uma experiência personalizada para mim enquanto jogador naquele momento, que era uma diferença diferente do John, era diferente da Nadia. Não tão diferente assim, né? Mas eu acho que, e assim, Uhum. era muito menos sobre o level, porque no Silent Hill não tinha muito do level do monstro e tal, era muito mais sobre a experiência do susto mesmo, assim, de toda a narrativa, até eu poderia dizer. Eu acho que essa é a única ferramenta que eu enxergo, tipo, tornar experiências personalizadas para cada um. Mas eu concordo com você. Análise dos levels ajudaria muito e você pode, de certa forma. Porque às vezes a gente pode até dizer, né? Ah, não, depois de 10 fases, torne mais fácil. Então a gente pode fazer isso via código muito mais simples, porque a gente quer também que a gente sabe que na nona fase é quando o jogador monetiza. Então, por causa disso, a gente vai deixar ele falhar 9 Sim, vezes. sim, Ele não monetizou na nona fase, mas às vezes ele monetiza na décima, às vezes na décima primeira. A gente deixa um gap ali antes de dizer chances, mudem todas para essa, né? Dando esse exemplo, eu sim. acho que eu concordo. Tirando a experiência personalizada, eu acho que tudo pode ser feito com análise da fase. Então, eu fico pensando assim, mesmo no caso do Silent Hill, se o game Uhum, designer ou level designer, se a equipe pensa nessa situação, porque se existe essa inteligência artificial, é porque alguém ali atrás, um designer, pensou: poxa, e se a gente fizesse um gameplay um pouco mais personalizado uhum, a partir do momento que o jogador jogou um pouquinho, a gente já consegue perceber alguns padrões. Vamos tentar fazer com que a experiência seja um pouco mais personalizada. Legal. Pode ser feito isso com IA, e eu acredito que tem o benefício de talvez ser, uma vez que ela está pronta,
porque eu também não entendo muito sobre esse assunto, né? Aham. Mas uma vez que ela está pronta, fica sendo mais fácil de ser aplicada em diferentes jogos. Mas se o seu Uhum. jogo, você está esperando ter uma feature como essa, por que não já mapear ali todos os casos e começar a fazer uma árvore de ações ou de modificações no jogo para ter também essa experiência de personalização ou Uhum. de, eu não sei qual que pode ser o melhor nome para isso, mas se você tá percebendo que o jogador já é muito veterano, não tá tendo tanta dificuldade, pô, dá para dar uma apertada. Se você tá vendo que o cara tem um tanto de vida quando chegou nessa Uhum. parte do jogo, pô, dá uma apertada, dá um pouco mais de força para os inimigos, ou dá um pouquinho mais de HP para eles, ou tira, coloca, você consegue colocar triggers de se o jogador precisa de ajuda, coloca mais munição, é, no level, do contrário, você tira. Então são coisas que, claro, para terem sido feitas por uma IA, alguém já teve que pensar em todos esses casos. Se alguém já pensou em todos esses casos, também daria para ter sido feito sem IA. Mas, novamente, eu não sou a pessoa mais Não, não. experiente nesse assunto, mas eu imagino que a IA, ela está caminhando nesse momento, né? Tá todo mundo Uhum. falando muito sobre IA porque realmente é uma coisa mágica, né? Outro dia eu tentei Sim. o chat GPT, eu nunca lembro qual que é a ordem das letras nisso. ChatGPT, é. GPT, é. E eu falei, gente, que coisa louca, sabe? Eu coloquei perguntei uma coisa, ele me respondeu, e aí eu pedi mais exemplos sem fazer a pergunta de novo, sabe? Só me dê mais Uhum. 5 exemplos. E me deu Uhum, mais 5 exemplos e eu fiquei chocada com aquilo. E eu acho que hoje a gente vê uhum, muito para essa tecnologia o potencial dela, mas eu imagino para que ela, se ela de fato vai entrar nos processos de game design, de level design, ela lá na frente vai ser alguma coisa que vai ajudar as coisas se tornarem mais rápidas, mas eu sinceramente não acredito que vai substituir jamais o trabalho de um designer. Até porque por trás de tudo isso que ela vai estar fazendo, alguém vai ter que estar pensando nesses cenários e no que a gente quer dar de experiência para o jogador, né? Eu acho que você foi bem precisa, porque assim, é, a minha sensação pessoal, que sim, a inteligência artificial ela consegue melhorar números claramente e saber, isso da A mais B vai tornar igual a C. Porém, quando eu penso na melhor, e eu vou, entre aspas, dizer inteligência artificial aqui, a única vez que um jogo mudou e ao meu favor, que eu senti que a experiência realmente foi moldada para aquele momento, foi quando eu estava jogando RPG de mesa. Porque era um mestre, uma pessoa que entendia os sentimentos, as emoções. Então ele fazia não só uma análise prática daquilo, né, uma análise sistemática do que estava acontecendo, mas também uma análise muito clara de como trazer aquela resposta e como os sentimentos humanos funcionam, né? Que até hoje eu acho que o computador pode tentar o máximo que for, ele não vai entender o que são sentimentos humanos. Sim, sim. Não, mas eu acho muito interessante isso que você falou dos sentimentos humanos, até porque quando a gente para pensar o que que é fazer um design, o que que é proporcionar uma experiência, é você planejar diferentes sentimentos de diferentes desafios durante aquela experiência do jogo. E ainda assim, como a gente mencionou antes, às vezes a gente planeja, todos os dados apontam que, nossa, vai ser um jogo dificílimo Uhum. e tal. E aí vai lá um John e com um graveto derrota o Ganon na primeira tentativa e você fala, fosse embora. gente, que não era para ser assim. Então não é uma ciência exata, né? E eu acho que isso que é tão divertido, porque dá as possibilidades da gente ver como que o jogador vai pegar aquela experiência e como que ele vai lidar com ela, né? Sim, concordo plenamente. Eu queria dar só dois exemplos que vocês estão comentando aí sobre inteligência Uhum. artificial, né? Que não são necessariamente inteligências artificiais, mas é o que a Nádia falou. Que são coisas que o jogo fez, né? O game designer fez, toda a equipe ali Uhum. desenvolveu, pensando de a gente não vai perguntar para o jogador, né? O jogo vai aprender com como o jogador joga. Os dois exemplos que eu sempre lembro eu não sei se é em algum Call of Duty, mas todo Call of Duty tem uma fase no início onde ele fala assim, ó, atire
obstáculos aqui para você aprender a atirar, né? O tutorialzinho dele lá. Uhum. E é muito legal que existe, eu não sei se é em algum Call of Duty ou algum outro jogo de tiro, tipo Modern Warfare, que ele não pergunta para você qual que é a dificuldade que você vai jogar depois, porque ele, com a velocidade que você atirou nos projéteis, a velocidade que você atirou, ele aprendeu já o quão bom você é ou não no jogo de tiro. E aí ele fez uma jogabilidade específica para você, né? Ele facilitou ou dificultou o gameplay nas fases futuras. E isso é bem legal, né? Ele é moldado do jeito que você faz. E eu acho que um outro exemplo Uhum. muito legal também é o Alien Isolation, né? Que lá no Alien Isolation, o próprio Alien, né? Que é basicamente um jogo de gato e rato, então você tem que ficar se escondendo do Alien naquela nave, né? E o Uhum. Alien, ele aprende como você se porta. Então, se você ficar se escondendo sempre embaixo da mesa, vai chegar um momento que ele vai começar a te pegar debaixo da mesa, então você tem que se virar e pensar uma outra maneira de fugir dele, né? Então ele vai ficando cada vez mais inteligente e aprendendo como você joga. E aí você tem que se virar. Isso é uma outra estratégia, né? Que é, como a gente comentou, não é o IA, mas é um aprendizado de máquina que rolou ali com uma inteligência, né? Uhum. Moldando a sua experiência. Sim. Veio na minha cabeça só um último exemplo que eu acho que era muito legal e fala muito sobre o level design. Não de IA, também algo que a gente foi pensado sobre a experiência, né? É o Bastion, o narrador. Ah, Porque sim. Uhum. ele, ele traz uma mudança sutil na fala, né? Às vezes ele fala, e ele tentava e tentava de novo e nada conseguiu. E só de ele trazer essa mudança, ele entendeu o que o jogador estava fazendo. Amigo, deixa eu te ajudar com o que tu tá fazendo. E ele dava umas dicas. Eu acho essa. Cara, assim, Bastion é um jogo que, se você não jogou, jogue. Mas eu acho a narração desse jogo, como ela foi pensada e como ela atua no level, como ela muda o comportamento do jogador, algo incrível. Falando em narração, e o Stanley Parable, né? Que Sim. Ah, sim. juntando com tentar fazer o contrário que a gente mencionou antes, é, é absurdo, né? Então, aí ele foi e abriu a porta, e você não abre a porta. Ah, mas ele foi Uhum. e abriu a porta, e você vai para a janela. Ele foi e abriu a porta, então é bem Exato. engraçado isso. Eu gosto muito quando o jogo consegue ver graça nele mesmo, sabe? Então, toda essa Uhum. questão de chamar a atenção do jogador para que ele tem que fazer, e sabendo que existem pessoas como eu que vão fazer o contrário só de brincadeira, é só para encher o saco do próprio jogo, eu acho bem engraçado isso. Bom, vamos para a nossa última perguntinha da noite, então. A gente já está falando muito de joguinhos aqui, ideias de joguinhos legais, né? Bons levels designs, bons sistemas. Mas eu queria ouvir de você, Nádia, algumas outras opções, outras dicas de joguinhos para a galera jogar. E também, se você tiver, claro, outros profissionais para seguir. Então, outras pessoas que você acha que vale a pena a galera seguir para aprender mais sobre level design ou aprender sobre game design em geral. Então, por favor, se tiver algumas dicasinhas para gente. Tá bem. Eu tentei pegar jogos que eu gosto muito de como eles lidam com o level design, mesmo não sendo assim super óbvio. É claro que existem jogos mais óbvios, tipo It Takes Two, não é à toa que ganhou milhões, milhões de prêmios, né? Porque realmente ele junta muito o level design com a narrativa e com o world building extremamente bem, e é mais um desses Uhum. jogos que eu acho muito bonitinhos, então é o tipo de jogo que me chama a atenção por várias coisas. Falando de outro Mario que não seja necessariamente plataforma, se bem que pode ser considerado plataforma também, o Mario Odyssey, eu acho que a forma como ele apresenta os elementos no mundo e o level design dele não ser tão na cara. Você está entrando em uma fase, claro que quando você entra por uma porta ou no cano para ir para uma outra parte do mapa, fica mais claro que é uma fasezinha pequenininha dentro da fase, mas todos os elementos que são apresentados e todos os desafios até você derrotar o chefão daquele mundo, eu acho muito inteligente, e também é um trabalho de world building e environment design muito legal. Não é tão detalhado, claro, quanto o do Last of Us 2, mas eu acho super
super divertido e eu acabo me sentindo, assim, realmente parte daquele mundo. Esse é mais um. Eu já mencionei o Cult of the Lamb como um que teve um bug, mas Sim. eu acho muito legal a forma como eles colocam todas as coisas que você precisa fazer dentro de uma run, que também vão te ajudar fora. Então, às vezes, você tem aqueles desafios de pegue 10 camélias, então você tem que voltar para aquela fase que você, do contrário, já não teria o que tirar dela, porque você tem essas missões, e ao mesmo tempo, todas as vezes que você faz uma run, é claro que você tem elementos que se repetem, tem as casas onde você tira tarô, que vão sendo mais ou menos frequentes, mas você vai percebendo esses padrões, eu achei muito interessante. Ainda mais, um pouco mais para frente no jogo, quando você tem a possibilidade, após derrotar não é bem o chefão, né? Tem um outro nome que eu esqueci. Como se fosse um minion mais forte, de continuar na run, então mais possibilidades ainda aparecem para você. Eu acho super interessante. E um jogo assim mais simples, que é multiplayer também, é o Sniper Clips. É um jogo onde você tem que. Você joga com outras pessoas, né? Eu falei que é multiplayer, e você tem que fazer formatos específicos. Então as fases são bem assim, são bem diretas, são relativamente curtas, mas o desafio tá na sua interação com as pessoas à sua volta. Então, às E vezes, é muito bom, né, cara? sim, se você vai jogar com alguém que tem mais habilidade, aí você fica naquela pressão de, poxa, eu preciso acertar e preciso não ferrar todo mundo para a gente poder passar para a próxima fase. Eu acho bem interessante. E vocês, me deem sugestões de jogos para jogar, seja com Ai, o meu do level Deus. design ou não. Ué, Level design, vamos lá. não precisa Fala aí, ser, Pedro. mas quero sugestões. Eu tenho uma sugestão de level design que eu acho interessante e que é um tipo de jogo que eu quero fazer alguma vez na vida, que é escape rooms. Hum, Esses escape games que você tem uma hora para sair de uma sala. Eu acho o level design desses jogos muito interessante, porque alguns deles contam uma história, né? E são histórias que têm que ser contadas com objetos físicos. Obviamente, às vezes você utiliza algumas coisas que não é, sei lá, só uma chave, uma porta. Tipo, teve um que eu utilizei que você tinha que colocar uma mão numa parede, dar a mão para o amigo, ele colocar a mão na outra parede para vocês ligarem uma corrente e isso abrir uma porta dentro da sala. eu também fui nesse. Legal, Talvez que tenha sido o legal. mesmo, hein? Olha só. Então, tipo, eu acho que escape rooms, pra mim, são bons exemplos de level design que eu acho que. Pra mim, toda vez que eu vou, eu acho muito refreshing. A única coisa triste é que é um jogo que ele é. Uma vez, você só joga uma vez, né? Sim, não tem replayability, né? Exatamente. As replayability de escape rooms são meio chatas. E por isso, alguns jogos, eu até. Tipo, tem um jogo de tabuleiro chamado Exit. Eu nunca tentei, porque eu acho que ele vai ser uma experiência que eu vou comprar, vou jogar uma vez e nunca mais vou jogar, porque ele é um escape room, basicamente. Bom, eu vou dar então agora duas. Vou tentar ser um pouco mais padrãozinho, então vamos lá, né? Joguinhos que quando eu. Super Mario. Aquele. Não vale Super Mario, mas eu falei do Shovel Knight, então Shovel Knight acho que é um outro jogo. Acho que ele é a evolução de como apresentar as mecânicas, como a gente comentou no começo dos quatro atos do Mario, né? Eles até nas entrevistas falaram que eles estavam querendo Uhum, fazer o próprio Mario deles. Tem, claro, as diferenças, né? Como é que é uhum, a jogabilidade, mas o level design de um padrão de plataformer, né? Um jogo 2D plataformas, ele é uhum, impecável, impecável. A primeira fase é uma obra de arte de level design. Já outros jogos, que é aqueles level design que quando eu vejo o que aconteceu, o level design na minha frente, eu levanto e bato palma. Pode ser meio padrãozinho, mas eu acho que o Dark Souls, né? Os jogos da From Software em geral, como eles fazem o mundo ficar, ele é um mundo complexo, mas totalmente interligado entre si, né? Então ele é um mundo aberto, mas ele consegue fazer muito do que hoje em dia tá virando um padrão, que é muitos shortcuts, né? Você dá uma puta volta, aí você abre uma porta que era no início da fase, desde o começo, né? O Elden Ring tem muito nas dungeonzinhas dele, né? Mas toda Uhum. essa estrutura que veio muito lá do Demon Souls e do Dark Souls é muito legal, é um level design primoroso. E eu acho que um outro joguinho que eu tô jogando e eu tô batendo salva de palmas pra ele é o Tunic.
que é um joguinho muito fofinho, né? Quase que um Zelda-like. Ai, eu queria jogar. Cara, ele é lindo e ele tem toda essa brincadeira de que tudo que você está fazendo no jogo é uma descoberta, né? Então, é uma descoberta, é tipo assim, como se fosse um segredo, né? Então, ele é um jogo repleto de segredos espalhados por todos os cantos e muitos segredos em relação ao posicionamento de câmera, né? Porque a câmera dele Hum, é posicionada de uma tal maneira e você pode apertar um botãozinho e ela dá uma pequena giradinha, mas quando você Uhum, solta, ele volta para essa câmera posicional que é quase que um top-down ali, pode-se dizer. E esse jogo de câmeras faz com que eles possam brincar muito com o level design. E é uhum. muito legal você descobrir os segredinhos, achar os baúzinhos escondidos, além de toda uma brincadeira que ele tem com o próprio manual do jogo ali e com a escrita sim, secreta que tem no jogo. Mas o level design, cara, eu lembro que toda vez que, sabe, existe uma escada que estava aqui esse tempo todo, mas dado posicionamento de câmera você não conseguia ver. Você deu uma puta volta na fase e você volta para aquele começo. Assim, você fala, caraca, aqui tem um baú secreto nesse cantinho, e é tudo um level design, como assim como o Dark Souls eu comecei, que ele é todo interligado, né? E é muito gostoso de andar por ele. E então, puta, outra indicação animal de level design, eu adoro. Acho que é um jogo sobre isso, ele é sobre level design. sim. Eu acho que o Tunic bebeu muito da fonte do Fez, né? Não só pela Isso! linguagem que ele está dizendo, mas isso da câmera também. Tá na minha lista esse vai vir em algum momento. Eu vou jogar. Cara, joga que é muito legal. E tem mais um jogo que eu queria indicar, que acabou de ganhar vários prêmios, inclusive de melhor jogo Puzzle Mobile, que é o Angry Birds Dream Blast. É muito legal. Ah, rapaz, malandra, malandra. É, Gente, mas Mas fala mais, fala é mais. sério, a gente já tem quase 13 mil fases. uau. E então tem muita coisa ali que dá para. É claro que eu não espero, né, que todo mundo chegue nessas Aham. 13 mil fases, mas tem muito elemento diferente e visualmente também é muito legal. É também nessa versão mais bonitinha das coisas, não é um Dark Souls, gente, é o Angry Birds, então vamos com calma na expectativa. Eu particularmente gosto bastante da arte dele, mas eu acho também que os desafios e a forma como o jogo muda no início é capaz de, se você já tem alguma experiência com jogos, tanto de Match 3 quanto Tap to Clear, você vai começar a achar meio simples, assim, mas chega um momento que, amigo, aperta o Bicho calo, pega. sabe? Pega. E aí é Muito isso que eu bom. falei, eu vejo jogadores passando de fases que era para ser super difícil e eu falo, gente, mas eu demorei, sei lá, quantas tentativas para passar dessa fase. Como é que o que que eles estão sabendo que eu não estou sabendo, sabe? Então é bem legal. Eu recomendo assim de verdade porque dentro do gênero de Tap to Clear foram um dos primeiros e é bem interessante de ver. O jogo tem 4 anos, então é bem interessante de ver como ele evoluiu do início até agora, sei lá quantas mil fases que vocês conseguem jogar, assim, mas é bem interessante de ver essa progressão. Então, fica a dica, joguem e se achar bugs, me falem também. Bom, Nádia, e profissionais, né? Como a gente tinha comentado, algum profissional que você sabe, que você acha que vale a pena a galera seguir para aprender mais sobre game design, ou se você tiver especificamente sobre level design, indicações. Então, eu tenho alguns profissionais, tem um brasileiro que trabalha comigo, o Vinícius Pintan, e ele é muito bom, ele é um expert level designer, ele já trabalhou na Tactile, o cara entende muito de level design, é muito legal falar com ele tem ideias assim bem diferentes do que eu já escutei de outras pessoas. Tem mais 3 pessoas que eu gostaria de indicar, mas elas não são brasileiras. Isso é um problema? Não, de Nem um forma alguma. pouco. Tem a Ok, galera aqui normal, tranquilo. ok. Então, outras pessoas que vocês podem pedir ajuda, podem tentar contatar e ver como que é a impressão dela sobre ser level designer. Tem a Silvia Rantala, que é uma finlandesa, eu também trabalho com ela já faz algum tempo. Ela também tem uma visão diferente, assim, de jogos puzzle, e é muito engraçado. É legal quando a gente encontra pessoas que têm ideias diferentes das nossas, mas complementares, sabe? Uhum. Então, às vezes eu apresento alguma coisa e falo, e se a gente fizesse desse jeito? Ela fala, não, mas e se a gente fizesse desse outro aqui que engloba o que você quer mais essa outra coisa? Então, é uma troca muito legal. É alguém que entende bastante também.
E agora dois opostos dentro do espectro assim de pessoas que trabalham com jogos. Primeiro, um outro finlandês, o Matti Delahaye. Ah, eu vou deixar tudo escrito para vocês, os nomes, se vocês Beleza, quiserem, beleza, beleza. que é um cara que está na indústria há muitos anos, muitos anos. E ele é basicamente aquela enciclopédia, sabe? Aquela pessoa que você fala, sabe esse jogo? Sim, eu sei. Seja porque ele estudou, seja porque ele jogou, seja porque às vezes ele conhece a pessoa que fez, é alguém muito, muito, que tem muito conhecimento e que consegue aplicar isso que eu mencionei, sabe? Aplicar conhecimento de diferentes jogos para aquilo que está fazendo. Então, por mais que esteja fazendo um jogo que pode parecer simples, ele vem às vezes com uma ideia que ele viu, sei lá, no Elden Ring e fala, meu, e se a gente transpor isso daqui dessa forma, é muito interessante. Então, ele é alguém que tem muito, muito conhecimento. E a última pessoa é o Daniel Rodrigues, que é alguém que está muito pouco tempo na indústria, mas é um cara que tem ideias muito geniais e que isso que vocês falaram, sabe, sabe quando você encontra uma fase que ela te faz sorrir, mesmo se você não conseguiu passar dela, que é aquele desafio mas que você vê tipo quase como se fossem todas as engrenagens funcionando naquela fase. Que legal, sim, Ele sim. é um cara que tem isso, assim, e talvez pelo fato dele estar bem pouco tempo trabalhando com jogos, ele é bem novinho, ele tem essas ideias que às vezes a gente que já está há bem mais tempo já acaba às vezes não considerando, sabe? Então tem aquele olhar novo no level design que eu acho muito legal. Então, tá aí essas recomendações. Encontrem essas pessoas nas redes sociais, no LinkedIn, façam perguntas, falam como é que eu consigo ser um level designer, o que que você acha que é legal da indústria, esse tipo de coisa. Super recomendo essas pessoas. E quero recomendações de vocês também, viu? Falem para mim, de mais pessoas. Tem um game designer brasileiro que hoje ele tá na King, que é o Daniel Braga. E tem a Sara, que ela é lead level designer do Candy Crush. Então são dois level designers que eu tenho contato no dia a dia. O Daniel nem tanto, que ele tá em outro projeto, mas já trabalhei com ele antes. E a Sara. Então são dois game designers muito bons que eu conheço, que eu recomendaria para as pessoas seguirem. A Sara, eu não sei o sobrenome dela, mas vocês procuram Sara, level designer do Candy Crush, que vocês vão descobrir. Ela level ou é gamer? Desculpa. Game designer ou Level, Ah, legal. level designer. Que legal. Eu tenho duas recomendações, então. Então, primeira, a americana, a gente falou muito do Last of Us e o Ivan Hill, né? Ele era um game designer do The Last of Us 2 e tal, e tem muita coisa legal dele sobre level design na internet. Tem aquele famoso level design que ele fez do Last of Us 2, que é a cena um bagulho de dinossauros lá, do foguete, que é como se fosse um museu, né? Esse level design foi feito por ele. E lá tem muitos vídeos no YouTube, até no Game Maker's Toolkit, dele explicando esse level design, e seguir esse cara é muito foda, né? O cara manja muito de level design, falou muito sobre tudo isso que a gente comentou aqui, e é legal que tem muito conteúdo dele na internet. Evan Hill, lembrando o nome dele. Esse cara é foda. E o outro cara que eu gosto muito, e eu acho que ele tem um toque muito legal de level design, que ele não é especificamente um level designer, ele é um game designer indie, mas os jogos dele são jogos de puzzle muito legais, né? Que é o Thiago Oliveira. É o cara que fez jogos como o Red Ronin, ele fez também. Tá fazendo um outro jogo que chama Frogre, de frog de sapinho, mas é Frogue. E, cara, o Red Ronin em específico, que é um jogo que eu joguei, ele tem um level design animal de puzzles misturado com ação. Ele é muito bom, os jogos dele são muito legais. Ele é um game designer indie, assim, que faz jogos sozinhos, mas numa qualidade incrível. Que legal, anotei aqui já. E, bom, bota o jogo dele na wishlist, a gente algum dia vai trazer ele para bater um papo com a gente. Cara, que legal. E eu acho super legal que você mencionou o Game Maker's Toolkit, porque voltando àquela pergunta de onde que você pode aprender, ninguém tem todo o tempo do mundo para jogar todos os jogos do mundo, isso é impossível. Ainda Uhum. mais Uhum. porque muitos desses jogos são super interessantes, eles têm
muitas horas de duração. Então, um jeito legal é de você procurar no YouTube não só o gameplay de algum jogo que você está curioso, né? E também é bem mais barato, né, gente, do que ficar comprando todos os jogos sem saber se você vai jogar ou não. Mas também de ver essas análises. Tem o Design Doc, que ele não é tanto para game design, ele é mais para UI, UX, mas é tão interessante a forma como ele analisa, também queria deixar de recomendação, que eu acho muito interessante. Muito legal, muito legal. Bom, Nádia, muito obrigado pelo papo. Foi muito legal, muito aprendizados. Saímos daqui melhores game level designers do que estávamos antes. Eu imagino que a galera que ouviu também. E muito obrigado pelo tempo, valeu demais. Se você quiser divulgar alguma coisa sua, divulga mais um joguinho aí pra gente jogar, né? Pra galera baixar, mas muito obrigado mesmo pelo papo. Não, gente, imagina, eu que agradeço o convite, eu acho super legal a ideia do podcast, eu acho o fato de vocês juntarem diversos profissionais para discutir mais a fundo esses temas que às vezes a gente passa meio batido, ou então acha que não tem mais o que ser discutido, a gente já viu, né, que tem muito detalhe que depende muito da opinião das pessoas, então é sempre legal ter esse papo. Obrigada mesmo pelo tempo de vocês também, e continuem aí na luta, fazendo todos esses jogos maravilhosos e todos esses podcasts maravilhosos. Tamo Vou junto, deixar tamo junto. aqui o meu LinkedIn. Se você está interessado em trabalhar com jogos, tem alguma dúvida, quer deixar alguma pergunta, vai lá, me adiciona, deixa uma mensagem quando você for adicionar para eu saber de onde que você está vindo, que nem sempre dá para ver tudo com muita calma, né? Mas pode me importunar, não tem problema. E é isso, joga Dream Blast. Dream Blast é muito legal. Esse é o jogo que eu tô trabalhando. Eu vou jogar. E Angry Birds façam Dream a Blast. propaganda dos jogos de vocês também. Bom, e também muito obrigado ao meu mestre Pietro Amaral. Cara, eu queria agradecer muito a Nádia. Eu acho que engrandeceu muito, trouxe perguntas também pra gente, que fizeram a gente pensar, e eu gosto quando um convidado faz isso, porque não fica só a gente querendo extrair o conteúdo, mas ele faz a gente refletir sobre o conteúdo. E eu acho que isso resume muito o papo de hoje. Você fez a gente refletir sobre tudo que a gente trazia, sobre tudo que foi falado. E para mim, isso é a essência do game design. Não é só, tipo, é A mais B, como você mesma falou, game design não é uma ciência exata, é sobre reflexão, é sobre você entender e mostrou o quanto você entende. Então, muito obrigado pelo tempo, muito obrigado por falar com a gente. A gente tem um orgulho bastante do que você está produzindo. E, Joãozeira, Oi. como é que faz? Qual é a caixinha que eu tenho que acertar para dar 5 estrelas pro GD de Bolso? Para você dar 5 estrelas para o GD de Bolsa, é só você entrar no Spotify, que lá você pode dar um rating para a gente, tentar divulgar um pouco mais esse papo e os outros, né? E caso você está gostando desse papo e quer ouvir mais sobre game design e desenvolvimento de jogos, é só procurar os novos e os outros podcasts da casa, né? Como os Desconstruindo e também os outros game designers de bolso, lá nas seus agregadores de podcast e também no Spotify, como eu comentei. E claro, se você quiser seguir a gente nas redes sociais, é só procurar a gente por @GD de Bolso no Twitter e no Instagram, que a gente sempre tá postando umas coisinhas legais e também sempre vai ser avisado das coisas novas que estiverem saindo. Gente, muito obrigado por terem ouvido o podcast até aqui. Um beijão no coração de todo mundo e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.